Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje o nosso convidado especial é o João Vitor Rodrigues. Ele que já trabalhou em um dos maiores escritórios da América Latina em São Paulo, mas hoje ele é sócio fundador do escritório Stoffel. Acertei. Minha sócia fica feliz. E Rodrigues Advogados. Ele também é secretário-geral da Comissão de Direito Empresarial da OAB Mato Grosso. Ele é professor de Direito Empresarial e Empreendedorismo Jurídico na Univag e é especialista nessa área. Seja bem-vindo, João. Que prazer você estar aqui com a gente. Obrigado, prazer é meu. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Ler currículo é uma coisa muito esquisita, né? É forte, né? A gente escutar alguém falando do nosso currículo é sempre uma coisa... Putz, ok. Eu sou tudo isso. Não, é legal, né? Mas é legal. A gente vai falar, caraca, olha, é uma história sendo contada, né? Muito legal, mas obrigado pelo convite. Nada. Fico muito feliz. Olá, gente. Então, estamos aqui com o João, né? Como a Lana falou. E ele foi meu professor. Gente, para vocês que não sabem, a Mari, ela faz direito e ele foi professor da... Ainda continua sendo? Continuo sendo na Univag, mas não dela. Não Não dela. mais. Específico meu, mas já foi. E Eu dou a matéria mais odiada na faculdade, que é direito empresarial, a matéria assim, todo mundo quer se matar quando tem, sério. Não, e ele é complexo, ele é muito Não, complexo. é sério, as pessoas não gostam, eu acho que eu amaria essa matéria. Não, as pessoas odeiam. Sério? As pessoas odeiam direito empresarial, é uma matéria que eu acho que desde o começo vem sendo plantado assim nos alunos já um medo com relação à matéria, né? E é uma matéria que ela não é tão fácil. Eu gosto muito, é o que eu trabalho também, né? Então, além de dar aula, de ser especialista na matéria, eu trabalho com ela. Então, meu escritório é um escritório que a gente atende empresas. E eu sou completamente apaixonado pela matéria, mas eu reconheço que eu, enquanto aluno na graduação foi uma matéria complexa também de se lidar. Vou contar o episódio. Conta até o episódio. O João passou a prova e podia ter consulta com o VAD. E eu não levei o VAD. Você foi uma dessas pessoas. E eu peguei e eu, inclusive, segui ele no Insta, né? E aí eu peguei e falei assim pra ele, eu posso ir pegar o VAD lá na biblioteca? Ele olhou pra mim e falou, não, já começou a prova. Eu parei de seguir ele no Insta, tá? Que eu sou rancorosa. Ele hoje tá aqui. E detalhe, ele postou nos stories bem assim, pensar que eu já fiz isso. E eu fui e comentei, eu fiz isso. Agora eu lembrei. Eu lembrei, foi semestre passado e agora eu lembrei. E detalhe, gente, eu acho que eu zerei essa prova, por isso que eu pensei que eu tinha reprovado ele, mas eu não reprovei. E nem zerou a prova, porque eu lembro da tua prova, você não zerou. Não. Foi quase Não, nem foi. Mas você faltou na aula que eu mandei levar o VAD, né? Faltei. Eu sei. Cara, minha cabeça é muito boa. Juro, minha cabeça é muito boa para umas coisas. Eu não sei como, mas eu sempre tive muita dificuldade de lembrar nome das pessoas. E eu lembro que eu tava uma vez numa reunião em que um dos caras que eu trabalhei em São Paulo me falou isso, né? A importância de você lembrar o nome das pessoas quando você tá conversando com elas, porque as pessoas, elas se sentem prestigiadas, né? Quando você lembra do nome delas. Então, e eu me forcei a fazer isso quando eu comecei a dar aula, de lembrar o nome das pessoas. Você imagina, teve semestre de eu ter mais de 500 alunos, assim. E tem professores lá dentro da faculdade que são muito bons com nomes, e eu não chego nem perto. Mas hoje, esse é um exercício que eu sempre me forço a fazer. Hoje você vê a importância que é. Isso que tu tá falando é muito real, porque meu marido, ele trabalha com representação comercial, e aí ele senta em mesa com clientes, e o que ele faz? E realmente é isso, é de você, quando você fala o nome da pessoa, a pessoa se sente especial, ela se sente única. E aí, o que ele faz? Pra não esquecer o nome da pessoa, na hora que ele senta pra falar, por exemplo, sentei aqui contigo, te conheci, falei, o teu nome é João? Aí ele tá com o papel da mesa, ele vai e escreve junto, João, bem em cima. João Rodrigues. Aí coloca João Rodrigues lá em cima. Aí sempre que ele olha pra ti, ele esquece, ele bate o olho embaixo e lembra e fala. Então, é real mesmo, você se sente importante. E eu que estudo muito venda na internet, a gente vê, por exemplo, o contato no WhatsApp, na hora que a pessoa ela vem pro teu WhatsApp, você falar o nome. É claro que
com a quantidade ali de venda, você não vai conseguir falar, oi, fulano, nome certinho. Mas quando você fala pra pessoa, a venda, pra acontecer, ela é muito mais forte quando você se refere especificamente. Não, certeza. E hoje, na verdade, assim, a gente tem uma facilidade imensa, que dá pra gente preparar o prompt do e-mail pra disparar e você coloca só o código pra preencher o nome de acordo com o e-mail que a pessoa te mandou. Então, a gente já tem uma baita de uma facilidade. Mas eu nunca tinha pensado nisso de escrever no papel. Interessante, né? Eu sempre vou falando o nome da pessoa enquanto eu converso com ela. Chega uma hora que minha cabeça fica tranquila com isso e eu não esqueço mais o nome. Legal. Agora, é extremamente constrangedor você encontrar alguém na rua, e isso acontece com alunos. A pessoa chega, te cumprimenta e, sei lá, é o que eu falei, teve semestre de eu ter 500 alunos. Nossa. E aí a pessoa me encontra na rua e eu fico assim... Tipo, oi. Oi, tudo bem? Eu lembro que você é um aluno, mas eu não lembro de você. Inclusive, uma vez a gente foi fazer um passeio na Chapada e... Cara, não pegava celular, era uma trilha, aquela trilha das 7 cachoeiras que tem. Cara, não pegava celular, super distante, impossível encontrar alguém. E eu tinha ido com alguns amigos e a gente tava na cachoeira, de repente eu escuto assim, bem de longe, professor! Aí eu falei, não, é mentira. Ai, meu falei, Deus, eu não acredito. Eu falei, é mentira, não é... A parte ruim de ser professor. Todo mundo te conhece. Cara, eu falei, não é comigo, não é comigo. E eu segui como se não fosse. De repente eu escutei de novo, professor! Daí eu falei, cara, é comigo. Eu olhei pra trás, tinha um ser humano assim, ó, olhando pra mim, sorrindo e acenando. Eu falei, putz, sou eu. A pessoa nem acredita que é o eu. professor mesmo. Eu tive uma professora minha de redação, aqui de Cuiabá mesmo. E aí ela falou que ela tinha ido pra uma balada. E aí ela chegou na balada, tinha um monte de aluna dela, elas ficaram chocadas de ver a professora lá. Meu Deus, acredito que você tá aqui. Porque pensa que o professor é uma coisa Não tem assim, vida social. Não tem, é irreal, né? Ei, mas falando nisso, né? Como que foi pra você escolher ser professor? Era algo que você já queria lecionar, né? Putz, desde sempre, cara. Sério? Desde sempre. Eu comecei a dar aula, eu tinha... com 15 anos de idade, eu fui pra dentro de uma escola de matemática que era de um amigo do meu pai pra estudar. Eu tava no segundo ano do ensino médio, nessa época. 14 pra 15 anos. E aí, eu fiquei por um ano estudando ali, sem custo, porque quando eu estivesse no terceiro ano, eu ia começar a dar aula ali na escola. Era uma escola de matemática, química e física. E nessa época, dentro da escola já, eu dava umas aulas para alguns amigos já, que precisavam, né? Tava perrengue de nota, precisa de um reforço, eu ia lá e dava uma força. E no meu terceiro ano do ensino médio, eu comecei dando aula de matemática. Nunca na minha vida... Terceiro ano. do Terceiro ensino ano. médio. Eu comecei a dar aula. Então era algo que já era florado, né? Ah, total. Meu pai deu aula por Ele era muito professor? tempo. Meu pai foi professor, deu aula no São Gonçalo por muito tempo. E assim, eu sempre olhei com muitos bons olhos. Desde que eu tava no ensino médio, eu lembro de olhar para os professores e falar, nossa, deve ser muito massa fazer isso. Gente, que legal, né? Nasceu pra isso. Vocação, né? Eu achava Verdade incrível. que E aí, Legal. na faculdade, isso só aflorou, assim. Aflorou. Eu continuava olhando os professores e eu falava, meu Deus, eu quero Legal. muito fazer isso. Então, quando eu terminei o primeiro ano de faculdade, eu comecei a dar monitoria. E aí, foi quando o professor... Minha primeira monitoria foi de filosofia do direito. Nossa, Eita. essa matéria, eu odeio ela, inclusive. Aí, ó, tá vendo? E eu tenho uma característica que eu... Só gosto das matérias mais insuportáveis. Exato. E foram as matérias que eu tive mais dificuldade. Então, eu tomei um tombo grande na faculdade com filosofia do direito. E aí, eu fui dar monitoria porque eu falei, não, eu tive dificuldade, eu preciso estudar mais essa matéria. E o segundo tombo que eu tomei na faculdade foi com direito penal. Foi minha nota mais baixa da faculdade inteira. E eu falei, eu vou trabalhar com essa matéria agora pra eu aprender ela. E Nossa. aí, então assim, eu fui fazendo esse ciclo. E o professor dessa matéria de filosofia me deixou dar uma aula teste, né? Enquanto eu ainda estava na graduação, para uma sala que eu estava dando monitoria. E eu fiquei, putz, vislumbrado. Eu falei, eu quero fazer isso pra minha vida. Legal. Você se formou onde? Eu me formei na PUC, em São Paulo. Ah, então você é de São Paulo. Não, ele é daqui, amigo. Eu sou daqui. Passou na PUC. Eu sou daqui, fiz até o ensino médio aqui, daí eu fiz vestibular, passei na PUC e fui fazer PUC São Paulo por 5 anos. Nossa, a PUC é difícil. Como é que foi esse processo aí de cursinho, de vestibular, pra entrar na PUC? Cara, pra ser muito honesto, é assim, até louco, porque eu não lembro muito bem de como foi o processo, porque eu não fiz cursinho, eu fui direto do terceiro pra Legal. faculdade. Mas as pessoas
né, sempre comentam que é uma época muito difícil, que é uma época muito conturbada. Foi difícil como todo terceiro ano é para toda pessoa que estuda, né? Mas não foi um processo maluco, assim, que eu falo, nossa, eu fiquei com muito medo e... Não, foi um processo ok. Natural. Foi um processo ok. Mas quando eu recebi a notícia que eu passei lá, eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz. Eu tive que escolher, na verdade, porque eu tinha passado em Campinas também. No começo eu ia fazer Direito e Economia. Eu ia fazer 2 faculdades. Porque eu tava esperando ser convocado na Unicamp para Economia e na PUC Campinas para Direito. E na PUC São Paulo e na Unifesp eu já tinha sido convocado para Direito e Economia. Só que o campus era muito longe da Unifesp e da PUC. E não ia ter como eu fazer isso. Então eu tive que escolher uma faculdade, eu fiquei com Direito. Não sei se eu fiz certo, né? Economia é muito bom, sou apaixonado por economia. Sério? Até hoje. Por que não fez? Depois que formou, né? Então, aí, cara... Aí eu trabalho. Trabalho. E eu trabalhei, e eu trabalho até hoje com matérias que o conhecimento econômico eu preciso. É fundamental. Então, eu acabei estudando muito economia. Então, hoje a gente trabalha com direito empresarial. Eu principalmente, né, lá no escritório, faço toda a parte de, digamos assim, aconselhamento de sócios. Eu trabalho com a relação entre os sócios. Então, eu ajudo a evitar problema para esses sócios. Se os sócios são casados, eu ajudo que o casamento deles interfira o menos possível dentro da empresa. E a gente faz todo esse planejamento societário para eles. E dentro disso, eu tive que estudar muito sobre avaliação de empresas, né? Como que se apura, quanto que vale a cota de um sócio, como que eu faço um valuation, como que eu entendo cenários. A pós que eu fiz no INSPER, o começo da pós é totalmente economia e administração. Então foi assim, eu me senti preenchido com relação à faculdade de economia. E por que você escolheu direito? Era algo que já estava definido ou foi natural também? Assim como o vestibular. Porque tu tentou direito e economia. E aí, como é que foi? Eu queria ser diplomata. Ai, que legal. Quando eu era mais novo. Acho que... CDF, amigo. Não, mas aí quando eu entendi que precisava fazer concurso, eu falei, putz, não é minha praia, cara. Vou precisar fazer concurso para passar para entrar no Itamaraty. A gente vai chegar nesse assunto de concurso, né? Legal. Verdade. Concurso ou empreender, né? Pois é. Eu dou aula para pessoas que querem passar em concurso, né? Inclusive na LAC, eu sou professor lá. Legal. Dei aula pra galera que fez o concurso da Cefaz, mas não é a minha praia ser uma pessoa que presta concursos como um planejamento de vida e de carreira. E eu entendi isso muito cedo, graças a Deus. Meus pais sempre foram empresários também, então... E eles nunca quiseram que eu trabalhasse, né? Que eu empreendesse, né? Não trabalhasse, eles quiseram que eu empreendesse. Trabalhasse com empresas... Sofrido. Oi? Trabalhar com empresa sofrido. Então, esse era o pensamento, de olhar e falar assim, não queremos que você passe por isso. Vai prestar concurso. Né? Meus pais eram esses. Vai prestar concurso, vai ser juiz, vai ser promotor. E o meu primeiro estágio na faculdade foi no Ministério Público. E aí eu falei, cara, não é pra mim. Mas voltando à tua pergunta... O direito veio disso, de olhar e falar, tá, não é pra mim o concurso. E aí meu pai fez direito, mas meu pai não advoga, meu pai sempre foi empresário. E ele falou, cara, faz direito. Aquele discurso típico, né? O direito te abre um leque de opções. E aí você fala, ok, o direito me abre um leque de opções e ainda assim eu vou estudar algo que eu quero estudar. E eu fui fazer direito. Legal. Então, assim, entender o porquê eu fui fazer direito... Tá muito mais ligado a isso. Agora, escolher a área de atuação dentro do direito tá muito ligado à minha história e à história da minha família. Então, mexer com o direito empresarial, para mim, é resultado de uma vida vendo meus pais sendo empresários. Olha só, eles são de que área? Meus pais trabalharam por muito tempo, variaram de ramo, né? Mas o último negócio deles foi com material para construção. Legal. E aí, eu sempre tive uma visão de que a vida do empresário poderia ser menos sofrida do que ela é. Então, como que eu consigo levar segurança para esse cara? Porque eu entendia que o empresário, ele tinha muito altos e baixos, muitos altos e baixos. E eu falei, putz, altos e baixos do empresário não é ruim só para o empresário. É ruim para a empresa, prejudica os funcionários, mas prejudica a família desse cara, né? Então, a família dele fica muito suscetível a passar por uma alta financeira, tá tudo muito bem, daqui a pouco a economia, ela muda e tá tudo muito ruim, ou um sócio sai e a empresa passa por dificuldades. A gente tem várias empresas que quebram quando um sócio sai. Então, essa foi sendo a minha preocupação, olhar e falar, cara, existe um jeito
de fazer isso e de fazer isso de uma maneira mais fácil. E eu quero descobrir qual é. E aí eu fui entrando pra esse lado. Legal. A minha família abriu falência. Legal, né? Uhum. Se conhecesse o João antes. Olha aí. Tá vendo? Quem sabe? Você trabalha com recuperação judicial, né? Ou não? Também trabalho. Também. Toda a parte empresarial o escritório faz, né? Eu foco muito na parte de contencioso societário e o societário propriamente dito. Então, quando os sócios brigam e precisam resolver essa briga na justiça, eu que atuo. Ou para prevenir a briga entre esses sócios, eu atuo também. Ou quando a empresa já está passando por dificuldades e precisa começar uma recuperação judicial, uma falência, a gente também atua. E aí tem outras áreas complementares que a gente faz também, porque o cliente acaba querendo ser atendido por completo, né? Então, é difícil hoje em dia a gente ter um cliente que chega no escritório e fala assim, eu só quero isso. E depois ele não te procura mais para nada. Na verdade, é o contrário que acontece. O cliente ele chega para você com uma demanda específica. Então, vamos supor, o cliente chega para mim com uma demanda empresarial. Ele fala, eu preciso arrumar o contrato social da minha empresa. Eu quero me proteger e proteger a minha empresa. Legal, vamos arrumar isso aqui. Porque aqui é importante a gente entender uma coisa. Contrato social hoje, tem muitos contadores que fazem, e isso não é uma crítica aos contadores que fazem, mas é simplesmente um posicionamento profissional de que o advogado que trabalha com direito societário, ele tem conhecimento específico para fazer um contrato social que o contador muitas vezes não tem. Então, ele vai pegar um contrato social que é padrão da junta para você, e esse contrato ele tem inúmeros defeitos, e ele vai protocolar. E aí, quando dá a briga, você vai lembrar que o seu contrato não te protege como deveria, ou não protege a empresa como deveria. Isso é um problema. Então é difícil que esse cliente chegue para mim com essa demanda e depois ele não me peça mais nada. Então, às vezes esse cara chega para mim com uma demanda da empresa. Aí daqui a pouco ele vai sair de férias com a família e ele tem a bagagem extraviada. Aí ele vem, ele já tem um vínculo de confiança comigo, ele fala, pô, eu vou passar isso aqui pro João também. Então, a gente acaba fazendo assuntos que são correlatos ao direito empresarial ou não também, né? Que varia de cliente para cliente. Mas hoje a nossa ideia, e sempre foi essa, minha e da minha sócia, de sermos um escritório full service. Então, a gente atende os clientes em todas as demandas que eles têm, que eles precisam, em todas as áreas. Qual é o nome? Full Service? Full service, que chama... Que se chama? Serviço total, serviço completo. Então, no escritório assim. de vocês trabalham com todas as áreas. Mas a tua especialidade é empresarial. Isso. Legal. A minha empresarial. E a especialidade da tua sócia? A minha sócia, ela trabalha muito com direito digital. Legal. Então... Muito importante, né? Ela tem uma atuação muito boa. E a gente tem, né? Porque eu trabalho com contratos, ela também. Para a parte de infoprodutores, coprodutores, né? Que hoje a gente tem uma demanda digital reprimida que é bizarra. Então, especialistas e coprodutores se unem, não fazem um contrato, e aí o especialista ele consegue uma audiência muito grande, o coprodutor ninguém conhece, o especialista rompe esse acordo. E aí como que fica? Nossa. Né? Então a gente ajuda essas relações todas, né? Editores de vídeo, filmmakers, a gente organiza a vida desses caras. Legal. E a Brenda faz isso, a Brenda é minha sócia, a Brenda Stoffel, ela faz isso muito bem. E ela faz a parte de lei geral de proteção de dados. Então, um exemplo, hoje a gente advoga para uma empresa do digital. E essa empresa colhe dados dos seus clientes. Então ela colhe dados sobre a vida financeira desses clientes. Então, a gente olha e fala, putz, que dados que você está armazenando? Então, quando você compra um produto na internet hoje, você deixa os dados do seu cartão de crédito. Como que a empresa está gerindo os dados do seu cartão de crédito? Como que a empresa está gerindo o teu e-mail, o teu CPF? Ela está passando isso para alguém? E se ela está passando, você concordou? Isso é... E nos nossos dias hoje, tudo é informação, né? Tudo. Tudo é informação. Quem tem informação tem poder. E no caso que a tua sócia, ela é especialista no digital, né? Como é que funciona o caso? Ela trabalha com aqueles casos de hackers que roubam as contas do Instagram? Gente, porque agora tá tudo, né? Aquela coisa de Pix, aí já era e perde. E o que mais eu tenho visto, assim, eu acho que nessas últimas 2 semanas, umas 5 pessoas que eu conheço, famosas, conhecidas, tiveram o perfil hackeado. Trabalha. E isso é assustador, na verdade, assustador. Né? E isso vem chamando a atenção. Eu já tenho visto esse movimento tem um tempo no mercado digital, porque
as pessoas criaram negócios baseados no Instagram. Quando, na verdade, nem sempre é essa a estratégia mais inteligente. E não é que porque não é a estratégia mais inteligente que ela não é feita. Ela é feita porque as pessoas, elas vão crescendo, cresce realmente descontrolado e ganha uma proporção muito grande dentro de uma plataforma. E a gente fica refém. Então, você imagina, você cria todo o teu negócio baseado no Instagram, sua conta é hackeada. Meu Deus. Seu negócio está sendo perdido ali, né? E esse é um cenário muito complicado, porque é literalmente você colocar todos os ovos dentro de uma única cesta. Então, hoje o movimento que a gente tem visto no mercado é as pessoas estão começando a pulverizar os canais de comunicação. Então, as pessoas têm um público muito forte no Instagram, mas elas estão começando a criar um público no TikTok, elas estão começando a criar um público no YouTube, elas estão começando a criar um público no Telegram, no WhatsApp, e colocar diferentes maneiras de comunicação para que isso não aconteça. Muito frágil, né? É muito frágil, mas a gente atua com esses casos e são problemáticas, assim, terríveis, porque a pessoa quer recuperar rápido, não tem muito tempo, não tem muito o que fazer e não costuma adiantar muito você judicializar esse tipo de questão. Se você vai pra justiça, você vai demorar. Nossa. Justiça funciona a longo prazo, né? Salvo raras exceções. Uma liminar do medicamento, alguma coisa, costuma ser mais rápido, mas para esses casos, demora. Nossa, tá sendo uma área que tá ficando agora, né? Principalmente depois da pandemia, foi um boom no digital, né? Então, agora eu vejo muitos advogados, inclusive no Instagram, que eles ficam especialistas trabalhando só com recuperação de conta, que vai lá, o hacker entra e aí eles ficam específicos só nessa parte. Então, é uma área nova e interessante, né? E muitas vezes não é um serviço nem privativo de advogado, né? Isso que eu acho mais legal. Não é um serviço que só advogado pode fazer. É igual o registro de marca. A gente estava falando aqui agora há pouco, né? As pessoas contratam advogados para fazer registro de marca porque se precisar se defender, se alguém se opuser ao teu pedido de registro, você precisa de alguém que conheça a lei para te defender. Isso. Mas se não for esse o caso, qualquer cidadão comum pode abrir o YouTube e pesquisar assim, como registrar a minha marca. E você vai achar um vídeo, ou você acha o passo a passo dentro do próprio site. É o que a gente tava falando da logo, né? É da logo, exato. E você consegue registrar a tua logomarca dentro do INPI. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu converso bastante com os alunos, né? Tipo, como tá o mercado, como não tá o mercado, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro na faculdade? Registro de marca não é um serviço nem privativo de advogado. Legal. E João, a gente já tá entrando aí nesse quesito já empresarial. Conta pra gente como é que foi o teu primeiro trabalho ali pós-faculdade, porque tu falou que o teu sonho era ser professor, era aquilo que tu viu nascer, e hoje tu é dono de escritório, advoga, não é só professor, continua sendo professor, mas não só faz isso. Qual foi o teu primeiro trabalho? Como é que foi? Como é que foi para chegar a ser professor? Conta pra gente um pouquinho. Eu brinco que as pessoas, elas, para conversar com o professor, elas falam assim, mas além de dar aula, você trabalha também? Oh, meu Deus, e aí mais? eu olho e falo, caramba. Mais que isso. Não, mas além de dar aula, assim, você trabalha com o quê? Aí eu falo, cara, eu trabalho dando aula, né? Mas foi uma caminhada. Eu acho que Deus sempre foi muito bom comigo na minha vida toda, né? Então, desde muito cedo na faculdade eu dei monitoria, então essa foi uma coisa que me ajudou a construir um relacionamento com o professor que eu dava monitoria. Então logo que eu saí da faculdade eu virei professor assistente dele. Legal. Então essa foi uma caminhada muito certa, foi uma tacada muito certa que eu dei na faculdade. Desde o segundo ano de faculdade, sem parar, eu dava monitoria. Então segundo, terceiro, quarto e quinto ano eu dava monitoria, eu estava envolvido com projeto científico, em grupo de estudo. Então, quem quer uma vida acadêmica tem que estar envolvido no meio acadêmico. Mas na época da faculdade você não trabalhava? Trabalhava. O meu primeiro estágio que eu fiz foi voluntário. Meu primeiro estágio foi de graça, né? E eu trabalhei quase um ano de graça, né? Mas foi o melhor trabalho que eu poderia ter tido. Eu estagiei no Ministério Público, na área penal, com uma promotora que foi maravilhosa. Eu aprendi muito com ela. Eu aprendi tanto com ela que a minha segunda fase da OAB eu fiz em direito penal. Apesar de mexer com direito empresarial, eu fiz em direito penal, porque eu tinha adquirido tanto conhecimento, eu falei, cara, eu não tenho dúvida que eu vou fazer minha OAB em direito penal. E aí eu fiquei um ano com ela.
Fiquei 1 ano e ela sempre foi muito boa comigo, muito boa. O marido dela também era promotor, tava dentro do mesmo setor dela ali. E olha que curioso, né? Em um determinado momento, depois desse ano de estágio, eu decidi ser honesto com ela, porque já tava ficando mais do mesmo. E eu olhei e falei, putz, essa vida de promotor, acho que não é o que eu quero para quando eu me formar. Por que você não queria a vida de promotor? O que via ali que você não... Eu gostava do que eu fazia, mas eu fazia muito do mesmo, né? Monótono, né? Eu cheguei num ponto em que eu não estava sendo mais desafiado. E é óbvio, né? A minha visão era uma visão de estagiário, né? Então, assim, eu não estava mais sendo desafiado pelas minhas atividades cotidianas. Então, eu olhei, eu falei, eu preciso de um desafio, eu preciso aprender, eu preciso crescer na minha carreira. E foi com essa mentalidade que eu cheguei para conversar com ela. Falei, doutora, eu quero mudar, eu quero ir para um escritório, eu estou à disposição para ficar aqui quanto tempo a senhora quiser, né? Até arrumar outra pessoa, treinar essa pessoa, mas eu quero começar a mandar currículo, né? E, enfim, mas estou aqui para conversar com a senhora, né? Sobre isso. E ela foi muito aberta, ela olhou, ela falou assim: ok, você tem um currículo? Eu falei, tenho. Passa para mim. Eu tenho um grupo de pessoas aqui e eu vou mandar para elas. E elas são, algumas são donas de escritório, outras estão em escritórios e podem te contratar. Eu faço a tua indicação. Porque, né, enfim, ela gostou, graças a Deus, do meu trabalho. E foi uma surpresa, porque uma das pessoas que ela conhecia era o sócio do escritório onde eu vinha trabalhar. Ela conhecia, mandou o meu currículo, colocou na mesa dele. Ele me chamou para uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com ele, com o RH. E assim foi como eu comecei a estagiar no que hoje é um dos maiores escritórios da América Latina. Olha, Então, e você lá vê, eles mexem com o quê? com tudo. Com tudo Tudo, também? tudo. Você trabalhou lá por 8 anos. Não. Eu trabalhei lá por quase 5. Quase Quase 5 anos, anos, eu mas acho. foi tempo, né? Foi muito Foi tempo. bastante tempo, pegou uma super experiência. Foi. Foi Legal. uma das experiências, uma não, acho que foi a experiência mais enriquecedora que eu tive, assim, durante o meu período E todo em São desafiadora, Paulo. né? Extremamente. Já que você queria sair do monótono, Foi Nossa. extremamente porque desafiador. trabalhar em escritório é uma loucura. É. Todo dia é algo desafiador. Eu acho Você que tem duas trabalhando, coisas. Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é trabalhar em escritório, outra coisa é trabalhar em escritório em São Paulo. Que é pior ainda. correria. É uma loucura completa. Eu lembro até hoje que na minha primeira semana de estágio, no meu terceiro dia, eu tive que fazer um protocolo fatal, né? Então, assim, a gente tava enviando um protocolo no último dia do prazo, e o Ixi. protocolo era na Avenida Paulista, e eu tava em São Paulo, e eram Nossa. 5 horas da tarde. Se eu pegasse um Fechado. táxi, eu não ia chegar na Paulista É que na no época o horário. protocolo era Era físico. físico, né? Hoje é tudo no PJE, obrigada. Assim a graças gente vai sabendo a idade de quem vocês estão falando. né? Já sabemos que ele é velho, né? Na minha época, o processo era físico, os protocolos eram físicos O e digital veio pra ficar, né? veio. Graças a Deus, melhorou graças a muito a Deus. nossa vida. Nossa, sem E condições. como que foi? E, cara, a gente entrou no metrô, saímos na Paulista e eu tava com a minha amiga, que também era estagiária, né? Que a gente acaba desenvolvendo muita amizade no ambiente de trabalho, né? E tava nós dois correndo como se fosse uma cena de um seriado de pessoas desesperadas no meio da Paulista correndo para poder fazer o protocolo. E a gente fez o protocolo 558. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje desse protocolo. E teoricamente eu ainda tinha mais 2 horas de estágio para completar. Acho que os chefes ficaram com tanta dó que eles mandaram a gente para casa. É que, amiga, quando você perde o prazo, né? Né, perde eu não o conheço perde o direito, processo gente. praticamente. É. Mas vocês podem falar, porque eu acredito que vai ter muita gente aqui que conhece o direito, que quer saber um pouquinho como é que funciona. Então, vocês podem falar bastante essas coisas específicas que eu não conheço. A minha mãe é advogada. Tá. Minha mãe é advogada, mas eu não sei nada. Você tem trauma do Não, direito? O que não que tenho aconteceu? trauma, não. Porque quando os pais são advogados, normalmente de duas uma. Ou a pessoa faz ou a pessoa ela é traumatizada com direito. Não, é porque direito nunca Ela sempre quis a área da saúde. sempre quis a área da saúde. Legal. É. Mas eu respeito muito direito, porque a minha mãe sempre teve. Ela é administradora, ela se formou primeiro em administradora,
Mas quando ela fez o direito, era o sonho da vida dela fazer. Então eu acompanhei, isso foi muito legal. Então eu respeito muito o direito, não tenho ódio, não. Ela fez direito, ela era nova ainda ou ela já era mais Não, velha? ela já era mais velha. É? Foi agora, ela se formou em 2016. Cara, legal. Eu perguntei porque o meu pai fez direito mais velho também. Pois é, e ela era apaixonada, era o sonho da vida dela. Então eu gosto muito dessa área, mas para estudar. É igual a área da matemática, né? Tá aí uma área que eu nunca entraria. Então, eu gosto da minha área, eu gosto de saúde. Cara, psicologia, eu acho que tem um mercado muito inexplorado ainda para psicólogos e terapeutas de maneira agora, geral. na verdade, né? Eu até comentei, né, aqui nos bastidores, quando a gente começou, que é um mercado que me interessa, porque, olha só que louco, né? Eu trabalho com empresas que, na maioria das vezes, elas têm uma composição familiar. E precisa de um psicólogo, né? Ah, não. De psicólogo todo mundo precisa. Todos nós, cara. Eu acho entendeu o que eu quis dizer. Todos nós. Não, mas eu acho que a gente precisa de conhecimento sobre psicologia. Não, é porque no nosso escritório lá, nós temos um psicólogo, amiga, né? Caraca, e aí, legal. Às vezes, alguns processos, né? Você trabalha com direito de família? Ele é assim. E ele atende. Porque aí é necessário o psicólogo. Por isso que eu falei nesse quesito, né? Mas é muito legal, porque às vezes a gente vê que as reclamações que as pessoas trazem para a gente resolver enquanto advogado são reclamações que elas têm enquanto pessoas dentro da família. Então, às vezes, um casal que quer alguma coisa dentro da empresa, mas que está com um problema no casamento e está levando isso para o negócio. Ou um filho que está tecendo algum tipo de reclamação, mas na verdade está com um problema com o pai. Né? Então, o pai que quer alguma coisa dentro da empresa, mas ele tá começando a se sentir obsoleto e não quer passar o poder para os filhos. Então, você vê, isso tudo não é só jurídico. Isso tudo é antes da gente entender sobre pessoas. Então, psicologia sempre foi uma área que me interessou por isso, né? Eu sempre gostei de ler sobre, de ver alguma coisa, porque influencia muito no nosso campo. E no final do dia, vamos concordar que quando a gente vende para alguém, a gente tá vendendo para uma pessoa, né? Sim. Então, essa pessoa, ela precisa se sentir conectada, essa pessoa, ela precisa se sentir pertencente, essa pessoa, ela quer se sentir parte, né? Ela não quer se sentir objeto dentro de um processo de compra, ela quer se sentir a efetiva tomadora de decisão. Por mais que a gente não seja o tomador de decisão dentro do processo de compra, a gente quer sentir que a gente tem alguma coisa de autonomia. Eu tava até vendo uma pesquisa que eles fizeram uma vez sobre o cartão de crédito. E aí você pode total me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas eles fizeram uma pesquisa sobre a diferença da gente comprar com dinheiro e com cartão de crédito. E quando a gente entrega o dinheiro, então eu tenho esse copo, eu quero comprar esse copo, e eu entrego um dinheiro físico e em troca você me dá o copo. Eu tenho a sensação de que realmente eu te dei alguma coisa e ganhei outra. Então eu perdi dinheiro e ganhei um bem. Com cartão, isso não acontece. Porque a gente entrega o cartão, a pessoa passa o cartão e a gente pega o cartão de volta. Então, psicologicamente, é muito mais fácil da gente perder o controle nos gastos com cartão de crédito ou ainda que ele seja de débito, a gente gasta sem ver. Nossa, legal, né? Exatamente. Então, parcela, quando você fala parcela, é maravilhoso. Parcelem para os clientes. Esse jogo. Eu gosto dessa área também da psicologia, acho bem interessante. Eu falo que a Lana combina com essa área porque ela é profunda. E toda vez que eu converso com ela, né, ela é cristã, né, eu até falo, amiga, Deus vai te usar nessa área. Porque às vezes eu só preciso conversar com ela. E assim, às vezes eu falo, amiga, vamos no shopping tomar um café? Nós vamos, né? Chega lá, a gente começa a conversar, ela começa a falar, e era tudo que eu precisava ouvir. Eu falo pra ela, Deus te usa, mesmo você nem sabendo que ele tá te usando. Né? Sem perceber. Ela é profunda, né? Nas palavras. Eu gosto disso. E é o dom eu dela. amo. E eu amo sentar aqui e ficar ouvindo a história dos outros. É o dom dela, né? Amo. Eu acho que o podcast ele é muito enriquecedor por isso, né? Muito, demais. Eu tava brincando com vocês que a gente é praticamente concorrência, né? Mas grande parte do que eu aprendi sobre pessoas, e às vezes a gente só precisa aprender a ouvir ou ir fazendo podcast, que a maioria do tempo, às vezes a gente tem que passar em silêncio. Legal. E a gente tem que saber fazer perguntas. E uma grande sacada que me virou com o podcast foi essa. Às vezes, mais importante do que você ter qualquer resposta, é você encaixar as perguntas certas no momento certo da sua vida.
Porque às vezes isso vai desbloquear muito mais coisa para você do que se você tivesse respostas para perguntas que você nem tem formuladas ainda. Legal. Legal. Verdade. Termina de contar aí do escritório. A gente foi aprofundando pois na psicologia. A gente Pois foi. é. Ele não concluiu, sabe? Verdade. Pois é, e aí a pergunta era como eu fui trabalhar lá, né? Isso. Qual foi o teu primeiro emprego? Tu falou que foi... Foi no Ministério Público e aí eu fui pro escritório. E aí eu sempre falo que foi o ano de trabalho de graça mais bem pago que eu tive, porque me arrumou os meus próximos 5 anos de emprego, né? Então eu fui estagiário por algum tempo, logo fui efetivado, me tornei advogado e eu gostava muito. A gente tinha existe toda uma questão de glamour, né? Uhum. E eu lembro muito do meu pai conversando isso comigo, né? De que, não, quando você for para escritório, pô, teu olho vai brilhar, porque são muitos casos, clientes grandes e não sei o quê. E isso é um fato, isso acontece, né? Porque você pega um escritório que atende clientes que são gigantescos, literalmente gigantescos, clientes que, sabe, qualquer advogado gostaria de ter, teu olho brilha. São casos interessantes, clientes grandes, valores expressivos, causas complexas e desafiadoras. Então você fala, meu Deus, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. E a gente vai ali entrando naquele ritmo de trabalho, é um ritmo de trabalho bem, bem pesado, mas era muito bom. Então, toda essa experiência, e eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, eu nunca me senti um advogado forjado com a cultura daqui, eu sempre me senti um advogado forjado com a cultura de lá. E eu demorei um certo tempo para entender como se advogava aqui, porque é outra cultura, é outro lugar, são outros costumes, são outras pessoas. Então, eu tive um período de adaptação. Lá é mais valorizado, né? Putz, depende. É fácil pra mim, né, dizer que lá é mais valorizado, porque eu tava dentro de uma banca muito grande. Agora, talvez para um advogado que esteja começando, que não saiba o que fazer e que precisa advogar. Eu tô tendo aula de direito, né, de empreendedorismo com a Rosana. Era pra estar tendo comigo. Pois não foi dessa vez, graças. Ele não é maleável, tá? Só pra dizer que João Vitor, como professor, não é maleável, gente. Eu sou. Comigo que ele não foi, né? Mas, enfim, ela é maravilhosa e ela sempre conta histórias e ela tem uma filha que faz direito, não sei se é na PUC. A filha dela faz direito Mackenzie. Mackenzie, né? E a filha estagia no escritório, topíssimo também. E aí, quando a filha dela falou que era de Cuiabá, o chefe, né, o dono do escritório, fez o maior escândalo. Porque ele falou assim, os meus maiores clientes, 90% dos meus maiores clientes desse escritório é do Mato Grosso. Você tem ideia disso? Nossa. E assim, é um big do escritório que tem até banco dentro, né? Então não é qualquer um. E aí ela estava falando sobre Cuiabá não ter uma estrutura para ter esses clientes, né? As pessoas de Cuiabá buscam escritórios de fora, porque nós aqui de Cuiabá não temos uma estrutura para receber tal cliente. Então é nesse quesito que eu falei que lá é mais valorizado do que aqui. Eu acho que lá é mais valorizado do que aqui no sentido de que existe uma procura muito grande. Porque, acho que aí é uma questão bem lógica, né? São Paulo é um grande centro comercial e financeiro do Brasil inteiro. Sim. São Paulo, vamos pegar assim, as capitais que têm o maior PIB, a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Minas Gerais, são as 3 maiores, né? A gente tem outras, obviamente, né? Porto Alegre, no Sul e alguns outros locais. Brasília também é um grande centro, porque a gente tem o STJ, o STF lá. Então, mas assim, São Paulo é um mercado muito desafiador. Quando você se propõe a entrar no mercado que é muito desafiador, você precisa se especializar muito. Então, é um mercado que demanda. Não tem como você ficar morno no mercado de São Paulo, não tem como você ser meio bom. Então, ou você é bom, ou você não é. Então, ou você sabe fazer aquilo, ou você não sabe. Então, se você entrar no lugar falando que você sabe fazer alguma coisa, e se você conseguiu entrar mentindo, é rápido, você vai ser desmascarado muito rápido. Concorrência alta, né? A concorrência é altíssima. Desleal, altíssima. amiga. Os maiores escritórios do Brasil estão lá. Você imagina lá. A gente tem escritórios hoje que faturam mais de 1 bilhão. Nossa. Aquele Nelson Williams, ele é de lá, de São Paulo?
O Nelson Williams é de lá. Ele é considerado o maior também. É, um dos maiores também. E, João, qual foi a maior diferença que você viu nessa parte de São Paulo para o Mato Grosso? Quando você chegou aqui, você viu, nossa, essa aqui é uma super diferença mesmo que eu sinto. É um baque, né? É. Detalhe, você não pensou em morar lá, viver lá, iniciar a carreira lá? Ah, putz, eu fiquei lá quase 8 anos, né? Então, pensei várias vezes. Eu não fiquei lá 3, 4 anos, foram quase 8 em São Paulo. Porque tu fez a faculdade, já ficou no trabalho. Fiz faculdade, especialização, trabalhei e fiz uns módulos como aluno especial na USP e voltei. Mas eu pensei muito. E, na verdade, eu tava num momento em que, de duas uma, ou eu me inscrevia definitivamente no mestrado e começava a fazer mestrado, mas quando eu saísse do mestrado, eu já ia estar num ponto da minha carreira que eu acredito que seria complicado voltar. Já ia estar mais velho, eu já ia... É isso, avançado na carreira, um pouco mais estabilizado, talvez. E aí, para você abrir mão, de tudo isso, às vezes fica mais complicado. E o que eu percebi? Cuiabá e o nosso estado, existe, como vocês falaram, uma questão de oportunidade. As pessoas saem daqui para buscar escritórios fora, para buscar outros escritórios, e a gente tem o interior que também, né, é muito frutífero. E as pessoas estão indo buscar lá fora, e eu não entendi o porquê, e eu falei, putz, não, existe algum jeito de ganhar dinheiro ali. Tem alguma coisa que talvez as pessoas não estejam vendo, ou se elas estão vendo, elas não estão sabendo como implementar, que dá para eu utilizar, que dá para eu aproveitar. Então, dá para eu levar um serviço que tenha um padrão de excelência e de competência daqui de São Paulo para o nosso estado, e com isso eu atender esse contingente de algumas empresas que estão querendo buscar escritórios lá fora. Legal. E para nossa surpresa, um fato inverso começou a acontecer. Algumas empresas de lá começaram a nos procurar aqui. Olha só, Então, foi um fato que eu falei, não, pera, mas eu não esperava que isso acontecesse. Era só para o pessoal daqui me procurar. Contrário. E aí, isso assim, pra gente é uma grande satisfação, porque são pessoas que eu já tive relacionamento de quando eu tava lá, e quando souberam que eu tinha aberto escritório, que a gente tava com a nossa banca aqui, vieram nos procurar, falaram, pô... E pessoas que nunca tinham trabalhado comigo, mas já tinham estudado e sabiam, né, da nossa competência, a minha e da minha sócia. Network, né? Que é essencial para o advogado hoje, né? Então, eu comecei a prospectar clientes, na verdade, para o escritório desde quando eu estava na pós. Então, eu estava com 1 ano de formado e eu já estava ali com propostas sendo enviadas para mim, enquanto advogado do escritório. Eu não era sócio, eu não tinha um cargo alto, eu era uma mini pessoa dentro de uma estrutura de 400 advogados. Né? E com isso eu comecei a prestar atenção. Falei, nossa, eu consigo fazer isso. Eu consigo conversar com uma pessoa, eu consigo estabelecer um relacionamento, e essa pessoa, ela se sente confortável para confiar em mim e para passar um caso. E para passar um caso que não é fácil, que não é simples, que é rentável. Falei, putz, eu consigo fazer isso. E qual que foi o maior desafio quando você chegou aqui e teve que deixar sua vida de 8 anos construída em São Paulo e recomeçar aqui em Cuiabá? Recomeçar. Essa foi a parte difícil. Eu acho que é muito difícil. Eu nunca esqueço o dia que eu voltei, porque antes de eu pedir demissão, eu tava de férias. Tirei um período de férias, vim pra cá. Rapidinho. Antes de você responder essa pergunta, qual que foi a decisão para você voltar também? Tá tudo ligado. Tá tudo Então ligado, vamos lá. tá bom. Eu vim pra cá passar férias e eu já fazia mais ou menos 1 ano pensando. Então eu tive uma maturação dessa ideia durante 1 ano praticamente na minha cabeça, né? De olhar e falar, será que vale a pena voltar? Então durante 1 ano eu fiquei estudando o mercado daqui. Eu vim algumas vezes pra cá nesse período de 1 ano. E eu fui conversando com advogados, fui conversando com juízes, fui conversando com algumas pessoas que eu sabia que eu podia conversar, de várias áreas diferentes, para ver como que o mercado se comportava aqui. E eu escutei algumas coisas bem interessantes e algumas coisas engraçadas, né? Então, eu conversei com um pessoal de um escritório de advocacia que falou que a área que eu trabalhava era muito legal, era muito boa, mas que não daria certo aqui.
E aí eu falei, como assim não vai dar certo aqui? Ela falou, não, se você abrir essa área que você quer aqui no meu escritório, eu acho que vai funcionar. Aí eu falei, mas se eu abrir o meu escritório, não vai? Aí ela falou, não, não vai. Aí eu falei, entendi. Então tá bom. Muito obrigado. E eu fui embora, mas assim, para bom entendedor, meia palavra basta. É uma concorrência abrindo, né? Mas eu também entendi o que ela quis dizer. Quando você entra num escritório, você tem o privilégio de você já ter todo o background de clientes que aquele escritório já tem. Então, se eu implemento uma área que eu faço dentro de um escritório que já tem uma carteira de clientes, logicamente pode ser mais É fácil. mais fácil. Logicamente pode Do ser. que, né? Do que começar Do que sozinho. começar sozinho. Então, eu fui conversando com essas pessoas, eu fui começando a olhar um mercado disponível, eu fui começando a ver que eu conseguiria prospectar e captar esses clientes e trazer para dentro do escritório, que eu conseguiria prestar um bom serviço para eles, que o tipo de serviço que eu prestava realmente estava em falta aqui, e até hoje eu falo que tá. Até hoje eu falo que tá. Até um momento em que eu vim de férias, conversei com mais pessoas, olhei e falei, ok, tá na hora de bater o martelo. E aí acho que esse foi o momento mais difícil, assim, que é você. Checkmate, É o né? checkmate, é Tipo você assim, olhar e agora eu falar. tô indo. É você chegar na frente do teu chefe e falar, tô pedindo demissão. Nossa. Esse momento, uau, foi um momento assim que, quando eu sentei na mesa dele, eu lembro como se fosse ontem, né? A barriga gela, a gente fica pensando, nossa, eu vou fazer isso mesmo, né? Porque, pô, eu tinha um plano de carreira todo certinho, todo bonitinho, e, pô, era trabalhar certo, era trabalhar bem, trabalhar muito, você segue o plano de carreira. Tinha muito segredo, E né? a gente volta àquele assunto do concurso, né? Tu seguiria mais ou menos aquela coisa, aquele padrãozinho, e no caso você decidiu empreender, né? Acho que aí é que A tá a história é diferença, diferente. porque não, esse modelo não me incomodava, porque eu Uhum. seria desafiado nesse modelo conforme Tu eu teria crescesse. oportunidade de crescimento. Total, Entendi. né? E ter essa visão me deixava tranquilo. Agora, mudar e passar a ter o meu escritório foi uma coisa completamente diferente, porque eu tive que fazer coisas muito além do direito. E na faculdade, não é uma faculdade de advocacia. A Uhum. faculdade de direito te ensina a ser jurista. Você não aprende a ser gestor, você não aprende a ser administrador, você não aprende a, enfim, emitir nota fiscal, enviar para o teu Captar cliente. cliente. Você não Você não aprende, aprende nada. De né? faculdade no geral, né? Você aprende o conteúdo, não. Exato. E aí começa, algumas coisas na história começam a fazer sentido, né? O Steve Jobs, ele tem um vídeo que ele tá fazendo uma palestra para alunos que estão se Só formando. tá avisando, tá? Nossa, rápido, né? Rápido, foi rápido. Mas a Foi gente pode rápido. continuar mais um pouco. Tá bom. E ele estava fazendo uma palestra para alunos que estavam se formando, acho que em Stanford. E tem no YouTube, acho que chama Connecting the Dots, que chama Ligando os Pontos. E ele fala de várias coisas que aconteceram na vida dele, que fizeram sentido lá na frente, quando ele foi, quando ele criou a Apple, quando ele voltou para o conselho da Apple, enfim. E eu tinha trabalhado já com vendas, né? Quando meus pais tinham empresa, eu tinha trabalhado no setor financeiro, tinha trabalhado no caixa, então Você todas tinha uma essas. carga, né? Tinha. De Então, conhecimento. então tudo isso me ajudou no momento que eu fui abrir meu escritório. Mas aí, você lembra como se fosse hoje, você pedindo É, a demissão? foi. E aí, putz, pedi demissão, fiquei mais um mês e pouco ali pra cumprir o aviso, pra passar os casos que tinha que passar para outras pessoas. Eu tinha mais ou menos uns 60 casos comigo na Nossa, época, bastante. entre casos que eram judiciais, né, que estavam na justiça, e casos que eram consultorias que estavam fora. E quando eu voltei, o meu desafio foi esse, foi começar. Meu desafio Recomeçar. foi recomeçar. Começar ou recomeçar, né? Do zero. Porque do zero. Porque olha só que louco, né? Quando eu saí daqui para ir fazer faculdade lá, eu até era alguém aqui. Então as pessoas me conheciam Aham. aqui, mas depois de 8 anos você se desconecta de De todo praticamente mundo. todo mundo, né? Então, quando eu voltei, eu não conhecia mais ninguém. Eu Nossa. tinha ali os meus conhecidos da época da escola, que fizeram faculdade aqui, alguns já tinham escritório. Uhum. Então, foi um recomeço para voltar a conversar com a galera, voltar a se conectar com o pessoal, botar a cara no mercado, falar que a gente estava com escritório. Tudo isso foi uma trabalheira imensa, uma trabalheira Nossa. gigantesca. No caso, você falou quando você veio aqui para Cuiabá, é porque
para quem não é aqui do Mato Grosso, não sabe, mas o Mato Grosso é um estado muito rico, né? Extremamente. Então tem muita oportunidade. E quando você estava nessa empresa lá em São Paulo, que era uma das maiores da América Latina, você pode falar algum dos grandes clientes ou grandes empresas que vocês já atenderam para a gente ter um pouquinho de noção? Putz, posso. Tem clientes que são conhecidos porque saem na mídia as transações que eles fazem, né? Mas a gente trabalhava com Facebook, a gente Nossa. trabalhava com clientes que eram, assim, de um porte muito legal mesmo. Então, e é aquilo, eram casos interessantes, eram casos grandes, casos Conta um aí que desafiadores. foi o mais, assim, impactante na sua vida que você O pegou. que deixou mais nervoso, É. né? Pelo fato de ser tão O grande. que mais assim. marcou a sua história, a sua carreira, assim. Todos. Não, para. Cara, esse João Vitor ele é muito Vai se advogado, né? comprometer, vai se comprometer. Todos os meus clientes são meus clientes preferidos. Não, lá em São Paulo. Esquece isso daqui, Cara, né? Um dos grandes, É, Jackson. eu lembro de um caso, é porque foi logo que eu entrei no escritório. Então, o que acontece? Quando eu entrei no escritório, você imagina só, eu passei 1 ano no Ministério Público, então eu tinha uma cabeça muito apurada para um senso de justiça, né? E eu lembro que o primeiro caso que eu peguei era a respeito de uma família, né? Uma família de classe média baixa, e eles eram a parte contrária, essa família. A gente estava advogando para uma empresa, para uma concessionária de energia elétrica, e tinha dado um pico de energia no lugar que eles moravam, e quando voltou a energia, voltou com um pico muito alto, alguns eletrodomésticos explodiram, queimou a família. Nossa. Queimou a família. E aí eu lembro de eu trocar uma ideia com um sócio que me passou o caso, e eu olhei e eu falei, cara, tá, me explica aqui, como que eu como que eu trabalho com isso? Como que você lida? Só para eu entender. E assim, primeiro, baita pergunta de iniciante, né? Baita pergunta que hoje... Você faria de novo pro sócio essa pergunta? Não faria. Né? Mas para vocês verem que a gente vai aprendendo. E esse foi um impacto, assim, que eu tive de chegar a olhar e falar, ok, eu entendi... Que é profissional. Entendi que é profissional, entendi que é isso, o caminho é esse, a gente vai defender as pessoas, a gente vai defender as pessoas no limite da legalidade, e é impressionante, assim, no final do dia eu fui lendo o processo e você vai vendo que, de fato, assim, nem todo mundo tá certo, nem todo mundo tá errado, e existe uma parcela de culpa ali muitas vezes para todo mundo, em muitos casos, né? Então, muitos casos são dores mal administradas. Muitos casos são rancores que ficaram para trás e as pessoas não querem resolver. Elas querem ferrar uma outra. Principalmente divórcio, né? Não, Nossa, mas eu entendi divórcio. o caso também que ele quis dizer. Tipo, uma indenização. Vou ferrar com essa empresa porque me queimei, entende? Não, tem gente que meio que... É um senso já de vingança, de rancor, de ódio, né? Exato. Então, eu preciso de um culpado pra dor que eu tô sentindo. Isso. Quem é? Recentemente, a gente teve um caso no escritório, por exemplo, que teve um acidente de veículo e o veículo pertencia a uma das empresas que é a nossa cliente. Só que esse veículo era de outro estado, era um outro cara que estava dirigindo, e eles nem procuraram o cara, nem nada, mas quando eles descobriram que tinha uma empresa por trás do veículo, eles processaram. O processo veio 1 ano depois do acidente. 1 ano depois do acidente. E eles processaram a empresa pedindo 100 mil reais. Ninguém perdeu membros, ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém... Não. Mas eles queriam 100 mil reais da empresa. E aí você vê... Conseguiu? Ainda tá pendente de decisão, tá pendente de decisão. Mas você vê que é isso, as pessoas elas têm dores mal administradas que geram um judiciário abarrotado de processos. Não é a totalidade dos casos, mas muitas vezes nos conflitos que a gente lida, problema de sócio, grande parte dos casos. Nossa. E quando você chegou aqui em Cuiabá, como é que foi o processo? Por exemplo, você foi construir o seu escritório e para virar o professor que era o seu sonho também, como é que foi? Pois é, quando eu cheguei em Cuiabá foi no começo de 2019 e em março de 2019 eu tava dando aula. Nossa! Foi muito rápido. Na Univag mesmo? Na Univag mesmo, na Univag. Super oportunidade, Univag é uma ótima universidade. Não, eu sou apaixonado, a faculdade é muito boa. Muito boa. E quando eu tava vindo pra cá em 2018, antes de eu voltar, eu já tinha conversado
com o pessoal da Univag, tinha entregado um currículo para eles, e a coordenadora falou que, ok, surgindo uma vaga, a gente conversa. Quando eu decidi bater o martelo e voltei, eu fui na Univag de novo. E aí eu conversei com a coordenadora, ela lembrava de mim, e eu falei, olha, tô de volta efetivamente, essas são as matérias que eu dou aula, sou especialista nesse tema, posso dar aula disso, e eu fico à disposição. E aí, naquela hora, a resposta foi meio desanimadora. Ela falou pra mim, olha, a gente tá sem vaga no momento, mas eu vou deixar teu currículo guardado aqui, qualquer coisa a gente te liga. Isso foi começo de dezembro de 2018. E aí corta pra março. Março ela me ligou, e março a gente já tá no meio do semestre, né? Foi de março pra abril. Ela me ligou e falou, é o seguinte, você consegue dar aula de direito empresarial e administrativo? Falei, consigo? Pro semestre que vem? Ela falou, não, pra semana que vem. Aí eu falei, como assim? Ela, o professor que dá empresarial, ele tá saindo, ele tá se desligando. Lembrei do teu currículo e eu acho que faz sentido a vaga pra você. Falei, ok. Desafiador, né? Tudo que ele gosta, Desafiador. Né? Então, em uma semana eu tive que preparar o restante das aulas do semestre e assumir, acho que 3 ou 4 turmas de empresarial e 2 de administrativo. E foi uma loucura. Mas foi muito bom. E, João, como é que foi esse contato com o público, né? Porque eu sei que apresentar na frente de uma sala de aula, essa coisa, você já tinha essa facilidade ou você foi pegando com o tempo? Porque eu tenho um professor meu lá da faculdade, que ele é um querido, inclusive. Ele falou que as primeiras vezes que ele deu aula, inclusive quando ele apresentou o mestrado dele, ele falou assim, que dava um branco nele, que ele não lembra nem o que ele falava, mas que ele falava um monte de coisa. Hoje é tranquilo pra ele. Mas assim, não é todo mundo que tem a facilidade, embora tenha um sonho. Então, que dica que você daria para uma pessoa que tem esse sonho de ser professor? Porque eu conheço algumas pessoas, inclusive da minha sala, que querem ser professores, mas que às vezes se sentem muito envergonhados, não tem uma facilidade para falar em público. Então, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que é normalizar o nervosismo. É entender que o nervosismo de falar em público, ele existe, ponto. Né, eu confesso que eu acho que eu nunca conheci alguém que falou assim, eu fui falar para uma plateia e não senti nada. Eu acho que a primeira coisa é entender, você não tá sozinho e ao mesmo tempo o mundo não gira ao redor do teu umbigo, né? Então, conforme eu fui dando aula, eu fui entendendo isso. E eu precisava estar preparado. Era só isso. E o resto, o tempo dá conta. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica. Então, essa foi a cabeça que eu sempre comecei. Então, até hoje, quando eu vou começar um novo semestre, a primeira aula dá um frio na barriga. Nossa. E dá um frio na barriga porque cada sala é diferente. Então, não existe uma sala igual a outra, não existe um aluno igual ao outro, não existe. Existem características genéricas que a gente pode atribuir como professor e a gente vai entendendo isso ao longo da carreira. Mas, para falar em público, honestamente, eu acho que se você está indo falar meio preparado, é autossabotagem. É autossabotagem. Então, às vezes... E a gente vê muito isso, né? A pessoa ela já tem medo de falar em público, ela não gosta, ou ela tem um medo mesmo de falar, ela tem uma ansiedade, e ela vai meio preparada. Porque daí, se ela se decepcionar, fica tudo bem, né? Não fica tão ruim assim. Então, não, acho que é justamente o oposto, é a gente se preparar. Eu lembro quando eu fui dar a primeira aula, que eu ainda era aluno da graduação, eu treinei na frente do espelho. E eu achei o método que funcionava para mim, que era, eu escrevia a aula, eu lia aquela aula que eu escrevi no papel e eu decorava o que estava escrito no papel. Se eu errasse, eu começava a escrever a aula de novo, toda. Nossa. Então, se eu chegasse na quarta folha e errasse, eu escrevia todas as 10 folhas de novo, até eu acertar. E aí eu ia dar aula. Mas é legal, porque a gente não tá preparado para as perguntas, a gente tá preparado para dar aula. E né? até hoje você faz isso ou é mais... Não, hoje em dia é um pouco mais fluido, né? Então, assim, como a gente tem mudanças legislativas significativas que alteram a minha aula, né? Então, por exemplo, 2022 a gente teve várias mudanças no direito empresarial, 2021 também, 2019 também, foram anos bem turbulentos para o direito empresarial. Mas, hoje em dia, eu mantenho os meus estudos em dia. Então, porque quando a gente começa a dar aula, a gente tem que ler muito para preparar o nosso material.
preparar o material é muito complicado. Melhorar esse material depois é uma questão de você não se deixar ficar acomodado. Então, no nosso caso, não dá para fazer isso, né? Porque como a lei está sempre mudando, novos doutrinadores, novos conhecimentos, a gente precisa estar atualizando o nosso material. Então, é uma atualização constante. Você não pode estagnar naquele material que você fez há 5 anos atrás. Você tem que melhorar aquele material. E só terminando essa parte aí de professor, já teve algum caso difícil com algum aluno? Já teve algum aluno? Porque sempre tem aqueles alunos difíceis, rebelde. Já teve algum caso difícil, assim, com um aluno que você falou, nossa... Mas não? Eu acho que são desafios diários. Não acho que tem alguma coisa que você fala assim, nossa, isso daqui foi insuportável. Não. Eu acho que... E é curioso, porque o professor, quando ele vira aluno igualzinho o aluno. Então, o professor, quando senta numa cadeira para assistir uma aula, vai mexer no celular, vai conversar, vai ficar com sono. O professor é ser humano. Mas eu acho que alunos têm desafios comuns, né? Então, sei lá, às vezes... Por exemplo... Você nunca teve um conflito com aluno? Conflito grave. Contigo. Só comigo. Só com você. Contigo. Só com você, você viu? Você ficou sabendo o que ele fez comigo? Sacanagem, viu? Não, mas isso é dia a dia, entendeu? Isso é dia a dia. Foi aplicar a prova, você faltou na aula, você esqueceu o vademecum, senta aí e faz a prova. Mas assim, eu como, né, ex-aluna dele, eu posso falar que ele é maravilhoso como professor. Ele é inspirador, ele é muito inteligente. E ele leciona a aula andando, a sala. É verdade. Ele fica andando a verdade, eu tenho E isso. a parte também legal é que, assim, às vezes na prova ele senta e aí dá pra colar. Meu Deus! O pessoal da Unifag nesse momento tá odiando a Mari e vai ficar só andando. Ele não é aquele professor que fica andando. Bom, você já sabe agora. A partir de agora... O pessoal tá colando na tua prova. Não, a partir de agora eu vou ter que ficar andando na sala. Gente, foi a Mari que contou. Vou virar as cadeiras pra parede, ninguém vai saber onde eu tô. Eu não faço mais a matéria dele, né? Tá todo mundo colando na tua matéria. Você ainda tem mais um semestre, já pensou? Tem? No 10º tem empresarial? Olha, já pensou se eu chego lá na sala? Não vou ter mais sua matéria. Bom, a gente acabou de descobrir que a Mari cola e os alunos estão colando. As provas dele é difícil. Às vezes ele ajuda dando consulta, porque é muito complexo, amiga. E a maioria é dissertativa, é uns textos que você tem que elaborar enorme. E aí é só com consulta. Aí às vezes ele libera consulta. Algumas exceções a gente acaba liberando. Mas eu sempre acho que, assim... Tudo que você fizer na vida vão ter desafios, né? Então, é uma questão de escolher o difícil. Ser professor ou não ser professor, para mim, era uma escolha óbvia. Então, eu escolho ser professor. Mas eu tive, assim, ajustes de começo de carreira que a gente tem que fazer. Porque a gente precisa entender qual que é o nosso estilo de dar aula. A gente precisa entender qual que é o estilo da turma, do local que você tá, de aprender, qual que é o melhor método... E às vezes a gente entra, né, principalmente quando a gente é professor, a gente entra achando que a gente vai saber fazer aquilo, né? Porque, eu tenho titulação, ou porque eu já sei isso aqui de cabo a rabo, porque eu trabalho com a matéria, e não é assim. Ser professor tem muito pouco a ver com você, tem muito a ver com os outros. Então, você tá ali servindo os outros, você tá ali querendo fazer com que os outros aprendam o que você tá passando. Porque se não for isso, eu tô fazendo um monólogo, eu tô conversando comigo mesmo. E é claro que também não dá pra gente ficar com uma pretensão de querer agradar 100% da sala 100% do tempo. Porque a gente tem uma sala que tem muitas pessoas que pensam diferente. Então é uma mistura um pouco entre adequação e você se descobrir enquanto professor e confiança no que você descobriu e se manter firme nisso mesmo diante de eventuais críticas e sugestões que possam aparecer. É um balanço interessante de ser feito. E então você passa o dia, você fica no escritório e de noite você dá aula? Como é que tu organiza o teu tempo? Porque como é que é a vida social? Como é a vida com a noiva? Com a noiva. Com a noiva. Nós temos que falar, né? Também. A gente tem que falar, a gente quer saber também um pouquinho da vida pessoal. Como é que é fora da vida empresarial? Como é que tu organiza o teu tempo no quesito da noiva, no quesito dos amigos, da família, da religião? Tá, se deixasse eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu acho que isso pra mim... A Lorena, concordando. Ela só boa, cena. Né? Se deixasse, sério mesmo, assim, eu entrava no escritório 8 da manhã e saía meia-noite,
Tranquilo, Você tá assim. brincando. Tô falando. É seríssimo. Cara, quando eu preciso sair do escritório, eu me sinto assim, liberdade. Não. Eu ficaria, eu até Porque você postei. não tem Então, chefe, né? Você é calminho, Eu então. tenho, são meus clientes. O que às vezes é pior do que você ter um chefe. Fica cobrando, né? Porque a responsabilidade no final do dia é minha, Sim. né? Então você imagina, isso que eu te falei é muito verdade e talvez seja muito reflexo do que eu vivi. Então, quando eu olho um cliente me pedindo uma demanda, automaticamente eu não vejo só o meu cliente, eu vejo a família dele. Então, o que eu faço impacta no negócio, impacta no sustento do que o cliente tem, no sustento das famílias que dependem daquele negócio. Então, se eu faço meu trabalho mal feito e acontece um conflito que não foi possível resolver por uma falha técnica, isso é muito grave. Então, E é o teu nome, né? é o meu nome. E não é só o meu nome, é o nome da minha sócia. Sim. Percebe? Então, isso pra mim sempre foi um cuidado extremo. Eu não tenho cuidado só com o meu nome, eu tenho cuidado com o nome de quem caminha comigo. Então, pô, a Brenda, que é a minha sócia, ela é mãe de família, ela tem os filhos dela, ela tem uma carreira pra zelar, e o mesmo cuidado e carinho que eu tenho com o nome dela, ela tem com o meu. Então, por isso a gente se preocupa muito com o trabalho que sai do nosso escritório. Legal. Então, trabalho pra mim é uma questão assim que eu nunca tive dúvida. Se eu preciso rodar uma noite trabalhando, eu rodo uma noite trabalhando. Não tem problema nenhum com isso. Mas como você concilia, né? Então, Tudo isso. aí é onde tá a coisa. Então, eu tenho horários para dar aula, e esses horários eu bloqueio a agenda. Não tem muito o que fazer a partir disso, né? Então, vou dar tal aula e tal aula e tal aula. Então, ok. Às vezes à noite, às vezes de manhã, bloqueio o horário. E aquele horário eu tô me dedicando exclusivamente para a faculdade. E extra faculdade a gente tem atividades que a gente precisa cumprir, né? Corrigir prova, corrigir trabalho, lançar nota, obrigações com o MEC, entrega de relatórios, reuniões de docentes, tudo isso impacta. E aí, assim, acho que é um momento de entender que acho que a gente tem uma vida social bem tranquila, né? Eu tô olhando para lá porque, né? Vamos buscar uma validação ali. Tem uma vida social tranquila, né? Tem sim. Só no olhar ali. Mas nossa vida social é bem tranquila, assim, porque é um período de construção. Eu tenho uma coisa muito clara para mim, que é nenhum escritório, na nossa área da advocacia, eu considero que é um escritório maduro antes dos 5 anos. Eu acho que quando você tem um escritório por 5 anos, você tem um escritório que ele tá jovem ainda. Ele tá começando a amadurecer com 5 anos. Então é quando você já vai ter mais facilidade de prospectar clientes, você já vai ter um nome um pouquinho mais sólido no mercado. E eu sei que tem muito coach vendendo que você consegue enriquecer em 1 ano, enriquecer em 2 com a advocacia, porque o método XPTO. Mas eu não acho que seja bem assim. Eu acho que nada substitui o trabalho bem feito todo dia de maneira constante. É que o sucesso do advogado é a longo prazo, né? Exato. Não é instantâneo. O nosso é trabalho igual paga médico, dividendos bons. né? Médico, ele formou, ele tem um salário aí de 20 mil. O advogado não. É a longo prazo. Mas também ele pode ser bem mais sucedido que um médico. Mas o fenômeno que aconteceu com a medicina, eu acho que vai acontecer com... O fenômeno que aconteceu com a advocacia, eu acho que vai acontecer com a medicina. Daqui uns tempos, Porque né? o nosso mercado é mercado de prestação de serviço. Então, olha só. Há muito tempo atrás, medicina e advocacia eram 2 profissões muito clássicas e ainda são até hoje. Antes você tinha um advogado da família, né? Cada família tinha o seu advogado e esse cara, ele era muito bem remunerado, igual um médico é hoje. O advogado sempre era um profissional de muito status, ganhava muito dinheiro e até hoje dá para se fazer muito dinheiro com a advocacia. E eu sigo defendendo essa tese. As pessoas que têm medo de entrar no mercado só deixam o mercado mais livre para nós que já estamos ou para quem não tem medo de entrar nele. E começaram a abrir várias faculdades de direito no Brasil. Hoje a gente tem mais faculdades de direito aqui dentro do que a gente tem no mundo inteiro. Então isso é uma loucura. A gente já tá passando da marca, já vai passar da marca de 2 milhões de advogados daqui a pouco. E com a medicina não vai ser diferente. Tá pipocando faculdade de medicina pelo Brasil inteiro. A gente só tá, talvez, 5 ou 10 anos atrás do que a gente tá no mundo do direito. Então, eu acho que daqui uns 10 anos, porque a gente tem 10 anos, a gente tem mais uma turma formando, mas daqui mais umas 2 turmas, uns 12, 15 anos, a medicina vai estar enfrentando essa mesma questão. A única vantagem que a gente teve em cima dos médicos é que nunca teve plano de saúde para advogado atender. Porque hoje o que o médico recebe atendendo por plano de saúde
né? O meu irmão faz medicina, a gente estava conversando sobre isso. É um absurdo. É um absurdo. E o advogado deu sorte que ele nunca teve um plano de saúde para advogados. Porque se a gente tivesse, sem ter, a gente já é mal remunerado pela própria profissão, né? Se a gente tivesse, talvez, que caos que não estaria. Nossa, falar do psicólogo, né? Com o plano de saúde misericórdia. R$16 a hora. Olha aí. Deus. Que isso? Imagina. Não tem, você que não paga não nem... tem como. E aí você também não torna... difícil tornar acessível as outras pessoas terem acesso à psicologia. Exato. Não só como a medicina, mas eu acho que todas as profissões ultimamente está muito assim, fada, né? Muitas. Eu acho que a medicina, formando. ela só não tá tanto porque é cara. Extremamente cara. Sim. Ou você passa muitos anos para estudar e entrar numa federal, ou então você tem condição para pagar, porque não é todo mundo que tem condição de pagar. Gente, a Unic, a Univag tá 10.200 a mensalidade. A Unic, né? 10.200, mas a Univag tá um pouquinho mais cara, porque ela é mais cara que a Unic. Então, 10.200, 10.300 por mês em medicina. Sem contar o material que você precisa comprar, né? Sem contar o material. Então assim, eu acredito que a gente não tem uma quantidade tão grande hoje como de advogados por causa da mensalidade, que não tem nem comparação. Então, mas se fosse um valor parecido, com certeza, já os médicos... Num cálculo rápido, numa média de 10 mil por mês, por 12 meses, por 6 anos, você paga 720 mil reais para se formar. Quase 1 milhão. É muito louco. E, então assim, cara, a advocacia, ela tem muito espaço hoje em dia, mas voltando à tua pergunta que você estava falando da vida social. Isso. Eu acho que o trabalho a gente leva muito a sério por isso. Eu e a minha sócia, a gente tem um perfil muito parecido quando o assunto é trabalho, de vamos trabalhar, tem que trabalhar, é hora de fechar aqui, vamos. Mas a gente tem muitos bons momentos de lazer, né? Legal. Mas, como eu falei, eu acho que um escritório jovem, ele tem até 5 anos, então eu entendo que, pelo menos por alguma parte da vida, renúncias vão tendo que ser feitas, né? Então, a gente vai precisar abrir mão, às vezes, um pouco num tempo de lazer para se dedicar um pouco mais ao trabalho. Em algumas épocas, particularmente, que às vezes, fica mais atribulado e depois passa. Então, a advocacia também tem uma questão de ser sazonal. Então, a gente vê um padrão de trabalho, muitas vezes, que bate ali novembro, dezembro, já começa a dar uma baixada. Então, dá para ficar numa rotina mais tranquila. A questão é que a gente, como gestor, a nossa rotina fica tranquila na parte processual e na parte de atendimento. Mas, às vezes, é nesses meses que a gente usa para colocar a casa em ordem. Então... as madrugadas. Eu amo trabalhar de madrugada. Minha mente flui. De manhã eu sou um fracasso. Eu sou do dia. Não, eu sou noturna. Você quer falar de relacionamento? Eu aprendi a dormir depois que a gente começou a namorar, porque eu sou ruim com dormir, né? Eu desrespeito totalmente meus horários. Não, simplesmente não dorme, fica fazendo. Eu sou bitolado. Então, eu me perco nas demandas que eu tô fazendo. Eu tenho um problema ou uma bênção de hiperfoco. Então, quando eu... Ou uma bênção. Você que escolhe. Uma bênção. Depende, quando eu tô fazendo, eu apago o que tá na minha volta. Eu apago. Eu não escuto as pessoas, eu não vejo as pessoas, eu não vejo o que tá acontecendo à minha volta. E eu só fico ali, preso. E eu sou obcecado. Então, se eu comecei, eu preciso terminar. Se eu comecei, eu preciso terminar. Eu não paro até eu acabar. É uma bênção, tá? Resumindo. Eu não paro até eu acabar. Então a noiva teve que colocar a ordem, vem dormir mais cedo. Você viu? Aí, não, mas isso a gente conversou muito porque ela a gente tava falando sobre a época da pandemia e ela falando como ela entendeu sobre o ajuste da rotina dela, né? Que ela começou a dormir mais cedo, acordar muito cedo e que ela se descobriu uma pessoa diurna. E eu falei, nossa, será que muitas vezes eu fico estressado porque eu durmo pouco? E aí eu descobri que sim, né? Que quando a gente começa a dormir melhor, ajustar o nosso sono, a nossa vida fica melhor. Flui, né? É uma coisa louca e... O sono é importante. Não, é muito importante. Eu sou muito importante. Anormal. Não, a Mari, eu não sei. Amiga, tu faz aula de manhã, não é? A Mari, tipo assim, 3 da manhã ela tá acordada, aí da 8 da manhã ela manda mensagem, já tá na aula, e de tarde ela tá trabalhando, eu fico assim, que horas que tu dorme? Então, qual é o momento? Qual é o momento de sono? Eu nunca sei quando a Mari tá acordada, tá dormindo. Tipo, eu acho... Foi dormir que horas essa noite? 3 da manhã. Aí. Pois 9 horas, ela tava me mandando mensagem, eu falei, meu Deus, só acabou de dormir, acordar. Não, mas qual é a tua idade?
24, 25. Pois é, ó, quando eu tava com 24, não faz tanto tempo assim, e eu achava... É bom especificar aí. É bom especificar, Ai, mas eu Aceita achava... que você tá velho já. Não, quantos anos você acha que eu tenho? Não, tô brincando. Olha aí, eu tenho 35, então... Mentira, Ai, tá mentira. não. Não tenho 35 não, tô brincando. É Não, menos? é menos ou é mais? É menos, Ah, tá, achei que era verdade. Não, é menos, eu tenho 28. Mentira. Tenho 28? Mentira. Ah, lá, viu? Mentira. Eu tô 28. envergonhada. É, gente, 28 anos, professor. Gente, você começou então muito cedo a vida. É, eu formei com 21. Meu Deus. É, amigo, o que você tá falando? Não, Não, esquece, por favor, você não tá falando nada. 28 anos. 28 com essa 28. carreira. Professor, já trabalhou num dos maiores Gente, escritórios. O bom de Uau. começar cedo é isso, né? É isso aí. Você já tem, com 28, ele já tem uma bagagem enorme. Nossa. A, Uau. a bagagem realmente, acho que Quantos ajuda anos você muito. abriu o escritório? 24, 25? Nossa. Não, gente, 24, vocês estão 25. vendo aí um exemplo 25. de... Amiga, com a sua idade, ele já tinha um escritório. É, amiga. Dá pra te entender Não, tô isso enquanto você chocada. tá na faculdade ainda. Cara, Não, mas- tô formando ainda, ele formou com 21. Mas posso te falar Pra ver uma que é coisa? possível, né? Isso- É bom mostrar isso, que é possível. Mas eu acho que isso é possível, mas isso não tem que desanimar quem tá na frente. Porque, vou te falar uma coisa, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer à noite. E eu fazia faculdade com uma galera mais velha. E eu lembro até hoje, eu fiz faculdade com um cara que chamava Rubens. E o Rubens, ele era formado em economia, se eu não me engano, e ele trabalhava numa multinacional e ele estava fazendo direito para complementar a função dele. Depois o Rubens começou a advogar e tá super bem. E continuou super bem. E ele mexe com direito tributário. Mas qual que é a coisa do Rubens? O Rubens, ele era um cara mais velho. Ele já tinha filho, já era casado, já tinha lá seus 40 e poucos anos quando ele começou a fazer. E enquanto eu tava lá me matando de estudar para entender algumas coisas que a gente tava vendo na faculdade, o Rubens já conhecia, o Rubens já entendia, porque ele tinha conhecimento de mundo, porque ele já tinha vivido, porque ele tinha experiência empresarial, porque ele já tinha experiência de vida. Então, o direito é isso. Quanto mais a gente vive, mais a gente sabe. E essa foi uma coisa que eu precisei entender, porque como eu fiz faculdade muito novo, alguns conceitos, muitas vezes para mim, por falta de vivência, eram mais complexos de absorver do que para pessoas que já tinham vivido mais Pela do que idade, eu, né? pela idade. E aí eu entendi em um determinado momento que a carreira e talvez a vida, mas a carreira de uma maneira geral e o mundo do direito, ele nos paga pelos fios de cabelo branco que ele nos gera. Então, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente advoga, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai saber. E eu sei que parece óbvio falar isso, mas não é óbvio. Porque quando a gente tá na faculdade, e é isso, a gente se depara com alguém muito novo que fez alguma coisa, ou a gente se acha muito velho porque já passou muito tempo para começar, a gente tem esses pensamentos. E o direito é uma coisa que paga dividendos e paga bem. Quanto mais você faz, melhor você Amém. fica. É bom falar isso, verdade. porque às vezes tem gente que Ah, entra na advocacia e fica desanimado, porque, é tanta gente, como você falou, tá indo para 2 milhões de pessoas Tem formadas muita gente. em É direito, isso, é o que então a mais pessoa me desanima. desanimou, né? Mas No aí é o direito. que você tá falando, é E- permanecer, né? É. E assim, e também a família, né? Vai pra outra área, porque a maioria da minha família é área da saúde, né? Tá. E aí, vai pra outra área, a gente não sei o quê, faz odonto, não sei o quê, a gente ajuda um consultório, abrir um consultório, você e sua irmã, que eu sou gêmeas, Ah, e a ok. minha irmã, ela Faz eu tá formando em odonto. Tá. E aí eu ficava, Senhor, tipo, sou evangélica, né? Será que é isso, né? Porque quando eu escolhi o direito, eu pedi pra Deus falar comigo, e ele confirmou no meu coração, e depois usou uma pessoa de outra cidade que eu nunca vi na vida, uma missionária, falar sobre o meu curso. E eu ficava aquela preocupação, né? Indagando tudo. Uhum. E aí foi que aí eu acalmei, porque aí Deus falou comigo novamente, mais uma vez, ele já falou assim, diversas, porque na advocacia altos e baixos, né? Toda hora eu tô querendo desistir, né? Eu já quis desistir desse curso 1000 vezes. Já trancou. Já tranquei, mas assim, tio Marcos, você tá me assistindo, eu te amo. Que ele não deixou, né? Falou, não, vamos lá, termina esse curso, né? E assim, eu tô terminando, né, entre altos e baixos, mas assim, eu acredito na carreira do direito. Mesmo a minha família, né,
não acreditando, né? Legal. Só vai ser mais um advogadozinho. E tem aquela coisa, né? Tanta gente que tá se formando que fica desanimado e pensa, eu só vou entrar se for para fazer concurso. E não para empreender de fato, né? Então é muito enriquecedor essa nossa conversa, porque para quem é apaixonado na advocacia mesmo, se sente inspirado. Vê que é possível sim trabalhar, é possível sim manter uma constância e você chegar onde você quer chegar. Total. É uma questão de tempo. Eu sempre... Eu converso muito com a Lorena e com a Brenda, né, sobre isso. A Lorena é minha noiva, não falei o nome dela até agora, né, mas... Não, eu falei o tempo. A Lorena é minha noiva. Então, tu falou Lorena. Eu falei o seu nome o tempo inteiro, sabe? É Lorena, tá Lorena. aí. E eu sempre tive uma visão sobre essa questão da carreira, que é, eu vou trabalhar só mais um dia. Eu vou fechar só mais um negócio. Eu vou fazer só mais esse trabalho. Eu vou fazer isso só mais uma vez. Eu vou emitir só mais essa nota fiscal. Eu vou mandar só mais esse e-mail. E não é sobre você olhar e falar, nossa, ainda tem tudo isso pra eu fazer. É sobre você olhar e falar assim, eu vou fazer só mais isso. Eu vou fazer só mais isso. E é claro, assim, tem períodos que a gente tá cansado e que esse tipo de pensamento ajuda demais. Porque a gente olha e fala, não, ok, só mais esse contrato. Eu vou bater só mais esse contrato. Porque é cansativo, né? Porque é cansativo. E a gente vai se cansar no decorrer da jornada. Pô, desde que eu abri escritório até hoje, se eu falar que eu não pensei em desistir nenhuma vez, baita mentira. Baita mentira. Já pensei. Menina, esses dias eu tava aqui discutindo sobre fazer coisa de psicologia, porque eu sou apaixonado em psicologia. Falei, nossa, e se? Já pensou? E se? Eu sou suspeito pra falar. Viu? Mas assim, eu sigo amando o que eu faço. Não é sobre gostar ou não gostar do que eu faço. Eu amo o que eu faço, mas não é pelo fazer só. É por olhar os frutos que esse trabalho dá. Então... E através disso você vai ser bem-sucedido, né? Exato. Exatamente. Tem uma frase que... Persistência é a palavra que eu falo pra você. Tem uma frase que um tio meu me falou que eu odiava. Quando eu fui abrir escritório, um tio chegou pra mim e falou assim, você não tem que se importar com dinheiro quando você abrir teu escritório. Tem que se importar com fazer um bom trabalho. Uau. E aí eu falei pra ele, você fala isso porque você tem dinheiro. É fácil você falar isso quando você tem dinheiro, né? Agora vai falar isso pra quem tá ferrado. Exatamente. Pra quem tá começando. Eu te entendo. Pra quem não tem grana. Amiga. Pô, às vezes... Amiga, viu como quando a gente tem a família, que eu já te falei isso, né? Que tem uma condição, a gente parece que é cobrado mais. Não é normal. Eu só vou estudar. Não, a cobrança é maior. A gente tem que estudar e ser bem-sucedido, não é isso? Você concorda? Você não tá se comprometendo. Peraí. A família tá assistindo. Não, mas você tá falando que quando a família tem dinheiro, eles cobram mais? A cobrança. Pra você ser igual a ter não, sucesso eles igual? não cobram. Você se sente cobrado pra ter um sucesso, né? Igual, no caso. A Lorena concordou comigo. Obrigada, Lorena. É porque eu acho que é uma questão de autocobrança. É autocobrança, porque... É o primo, né? Aquele primo que passa em todas as faculdades, que é rico, que é não sei, né? Aí você fica lá, eu preciso, né? Mas a gente foi criado assim. A gente foi criado assim. Bom, acho que isso é comum na infância de todo mundo. Quem nunca passou por, vai lá, cenário comum. Você faz alguma coisa e aí os teus pais chegam pra você e falam assim, olha, eu duvido que o filho de fulana faz isso também. Filho de fulana não deve fazer isso. E aí você vai aprendendo a fazer o quê? A basear os teus padrões na vida alheia. Então você olha e fala assim, mas ele não tá fazendo isso, por que eu tô fazendo? Ou o mundo não tá fazendo isso, por que eu vou fazer? Minha família inteira tá na área da saúde, por que eu vou pro direito? Né? E aí a gente pouco a pouco aprende a andar dentro de um movimento de manada. Então se eu tô fora da manada, eu tô errado. Eu preciso estar com todo mundo. Pra onde todo mundo tá indo? Eu preciso estar lá. Por quê? Porque é quentinho, porque é confortável, porque lá eu vou ser validado, porque lá vai ser legal. E é confortável você estar fora, né? Rola uma propaganda muito grande no Instagram hoje sobre você ser outlier, sobre você não seguir regras, sobre você encontrar seu próprio caminho, bater de frente com o sistema. O mundo em geral, né? Quanto os princípios. Mas cara... Distorcendo tudo, né? Mas cara, poucas pessoas param pra pensar o quanto isso é difícil. Vou dar um exemplo básico para vocês. A gente estava fazendo um exercício esses dias, eu e a Lorena, de um curso de planejamento de vida, que chama Planeje-se, de uma influenciadora que chama Fernanda Neuth. Não sei se vocês conhecem aquele livro A Sutil Arte de Tocar o Foda-se. Já ouvi falar. Ela é a esposa dele. Ah, legal. Ela é a esposa dele e eles tiveram uma vida super nômade e tudo mais. É do Caio Carneiro? Não. É do Mark Manson.
do tá. Caio Carneiro chama... Aí ele tem aquela sequência de Seja Foda, de Infodere-se, isso, de... Sei lá, tudo Eu dele achei que era foda. do Caio Eu pensava que Carneiro. era dele. Não, é do Mark Manson. É um livro muito bom, Já na ouvi verdade, falar. muito bom. E ela é casada com ele, eles tiveram uma vida nômade por muito tempo, e ela precisou repaginar a vida dela várias vezes. E ela criou um curso de planejamento, né, que chama Planeje-se. E aí, eu sempre quis fazer um triatlo, até ainda quero, mas eu queria fazer um Ironman algum dia na minha vida. Que, pô, bike, corrida, natação, e igual louco, né? Então, acho que é uma maratona, né? 42 km de corrida, daí você nada vários quilômetros e bike vários quilômetros. E eu falava, nossa, eu quero muito fazer. Vai dar prova de resistência. O João é ligado em metas. Ah, total. Percebi isso nele. Já. Total. E ele colérico raiz. Isso, um colérico, isso que eu ia falar. Essa é uma discussão boa. Não, Se eu sou colérico ou se eu sou melancólico. Não, você pode ter as duas. Você pode, na verdade, você tem todas as personalidades, mas a que mais destaca, né? Não, tudo bem, mas eu tenho uma séria dúvida se o meu traço mais marcante é melancólico ou colérico. Eu acho que eu acho que eu sou um Lorena, melancólico. como você lida com melancólico? Eu acho que eu sou um melancólico, mas que eu fui forçado pela vida a ter mais traços de colérico. Né? Eu acho. Mas e aí, conclui. E aí eu olhei aquilo e a gente fez um exercício que falava, ok, beleza, você quer isso. Então agora lista tudo que você vai precisar fazer para você conseguir chegar nesse resultado que você está se propondo. Eu fui começando a listar. E aí eu vi a quantidade de coisas que eu precisaria abrir mão para fazer aquilo. E eu falei, putz, eu não quero fazer isso. Putz, eu não quero Não quero abrir mão de outras coisas. Eu não quero abrir mão de várias coisas dessa lista. Entendi. Né? O Chesterton tem uma frase que ele fala assim, né, que a coisa mais extraordinária da vida é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Uau. Né? E eu, nossa, adoro essa frase, porque é muito difícil a gente ter uma vida comum hoje em dia. E a gente fica se forçando tanto tempo para fazer coisas que são extraordinárias, que às vezes a gente não pensa no que a gente precisa fazer para fazer coisas extraordinárias. A gente vai fazer grandes feitos na vida, mas ter uma família já é um grande feito, sabe? A gente fazer boas coisas é um grande feito. E eu olhei e falei, putz, eu não quero. Então, sair desse movimento de manada de que você tem que fazer um Ironman, porque tava super em alta, você tem que tal coisa, você tem que vir por aqui. É um movimento complicado pra gente. E a gente tem que encarar isso com um pensamento bem crítico mesmo. Toda essa propaganda que tem sobre você ser um outlier, sobre você viver fora das regras é super complicado, mas ao mesmo tempo você seguir um movimento de manada é super complicado. O Olavo de Carvalho é uma figura muito polêmica, né? Mas tem um cara que eu sigo que postou um vídeo dele esses dias e eu conheço muito pouco sobre o Olavo. E ele postou um vídeo do Olavo falando sobre criar um sistema próprio, né? Então a gente vive e a gente deveria viver para criar o nosso próprio sistema e não pra gente ser escravo de sistemas ou pra gente querer mudar o sistema. Ele falava, se você vive para querer mudar o sistema, você já é escravo do próprio sistema. Então a maior liberdade que a gente pode ter hoje é a gente criar o nosso próprio sistema, mas isso é muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, mas não é difícil. Então toda vez que eu me vejo preso dentro de ou um sistema de manada, ou tentando ser disruptivo demais, eu fico olhando, talvez tenha alguma coisa errada, porque talvez tenha um meio termo aqui que dê pra gente fazer uma coisa muito, mas muito boa. Porque várias ideias inovadoras que surgiram, elas não surgiram porque elas foram muito boas e muito inovadoras desde o começo, mas porque as pessoas foram copiando que já existiam e num determinado momento elas conseguiram ter um momento de uau. E aí veio alguma coisa. Legal. O seu tio falou aqui... Pois é, eu fiquei muito bravo com meu tio. A gente não se fala até hoje. Brincadeira. Eu não acredito onde foi. Eu tenho essa característica. Eu faço piada e eu fico sério. Tá. Desculpa. Então, tu falou da tua idade, 35. Aí a gente, ok. Ele falou bem aí sério. ele falou, não, eu tô brincando. Aí eu,
Eu faço Mas é porque isso, é assim, não porque ele parece ter 35, não é. A aparência dele é de menos. Mas pela carreira dele. Pela carreira dele, parece que te dá uma idade maior. Quando tu falou 28, não é porque não parece, mas é porque, gente, que super carreira. Com 28 anos, 28 anos, e aí, tem um eu escritório. tô com 25, tô Mas é a começando barba. agora. É a Eu barba. dormi Tu tem de touca. mestrado? Não tenho. Aí não tem a idade suficiente pra ter mestrado. Putz, pior que eu tenho, mas eu tenho que confessar, cara, eu tô numa preguiça de fazer mestrado. E não é só uma preguiça, né? Pra não falar que é preguiça. Abrir mão de outras coisas eu também. precisaria abrir mão do meu tempo que eu preciso dedicar pro meu escritório hoje. O meu escritório, ele precisa ainda de um cuidado. O meu escritório precisa que eu esteja um pouco mais lá ainda. A gente tá numa fase de estabelecimento de cultura, de formação de time, de aprender a delegar tarefas, estabelecer processos, e tudo isso exige muito a nossa presença. E não dá pra eu falar, vou fazer um mestrado, são 3 anos de mestrado. E é muita dedicação. E espera no tempo certo, né? No tempo certo. Eu tô falando aqui pra Lorena, né, que tipo, 28 anos, uma puta carreira dessa, eu com 25 tô começando, eu falei, eu dormi de touca. Não, tu tá terminando a tua faculdade. Exato. Amiga, começando a carreira. Ah, sim, então. Aí eu tô falando, eu dormi de touca, porque o professor na Univac, ele fala, você tá dormindo de touca. Tipo assim, o mundo tá indo, você tá aí. Isso foi uma coisa louca quando eu comecei a dar aula, porque a barba é um patrocínio da minha noiva, né? Eu não tinha barba, então eu tinha... Como assim? Eu não tinha barba. Amiga. Não tinha barba. Envelhece um pouquinho. Envelhece agora. Foi a Lorena que foi a Lorena. Ela foi a primeira pessoa que acreditou naqueles pelos que eu tinha na cara que eu nem chamava de barba ainda. E aí, cara, quando eu entrava na sala e eu não tinha barba, parecia que eu tinha 18 anos. Aluno? Não, várias vezes. Eu entrava na sala e me confundiam com aluno. Nossa. Eu já entrei na sala, com mochila nas costas, já fui dar aula de camiseta. Ah, não, aí sem barba não dá. Sem barba, falaram aí sem aluno. camisa social, ou sempre com camisa social? Não, já fui de camiseta. Aí é aluno. Vou te contar, mês passado, a coordenação foi dar um recado na sala, e eu tava de camiseta dando aula, e eu tava de costas pra porta, o coordenador entrou, ele abriu a porta, entrou na sala, ele falou, o professor não tá aqui, ele fechou a porta. Eu não acredito. Aí isso. o coordenador. Não, eu queria Amiga, tá gravando. E aí eu olhei pra ele, eu falei, pô, cara, eu tô aqui. Daí ele, caraca, meu, achei que era um aluno. Aí eu falei, sacanagem. Mais novo que os alunos, E esse foi um desafio que eu tive que enfrentar na faculdade. Porque no noturno eu dei aula pra muita gente mais velha. Nossa. Mostrar que precisa ser valorizado, reconhecido, né? Respeito, principalmente. E rola uma coisa, às vezes, das pessoas olharem e não te darem autoridade pra dar aula pra elas. Nossa, isso foi muito louco, muito louco. Essa foi uma dificuldade que eu tive quando eu abri meu escritório também. Né? Eu sempre tive cara de muito novo, muito jovem. Como que você passa a credibilidade sendo muito jovem? Será que vai dar conta? Eu quero proteger tua empresa. Aí o cara olha pra você e ele fala, não, você é uma criança. Você acabou de sair da fralda. Você é uma criança. Né? Aí é por isso que você se destacou, né? Ele é bem complexo, amiga. Ele tem um conhecimento bem amplo. Que legal. O estudo sempre foi. Falamos de profissão, né? E não falamos de pessoal, e acho que vai ficar pra próxima, Vai né, ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima? Tranquilo. João, pra gente finalizar, porque a gente já passou do tempo, passou muito rápido, né? Sempre passa. Quanto tempo faz? Você podia falar um pouquinho da Lorena, né? Do noivado, né? Ela tá ali olhando. Olha, esperando o momento dela. É rápido falar sobre a Lorena, sobre o noivado. Onde que foi que vocês se conheceram? Rapidamente, assim. Como é que é? Porque ela é arquiteta. A Lorena é arquiteta, eu sou advogado. Então... a gente se conheceu quando eu fechei a sociedade com a Brenda, com a minha sócia. Então, eu e a Brenda, a gente é sócio faz 1 ano e pouquinho. Agora, a gente tá no mês... Vai pro mês 6, né? Mês 7. A gente é sócio faz 1 ano e meio, eu e a Brenda. E quando a gente fechou a sociedade, Brenda falou pra mim, tenho uma amiga que é tua cara. Legal. Aí eu falei, desconfiado, né? Falei, E aí a gente começou a conversar, a gente saiu, foi um rolê desastroso. A gente saiu pra jantar e foi um desastre. Sério, não deu match nenhum, não teve química nenhuma. Vocês foram em qual restaurante? A gente foi no Varadeiro. Ai, legal, lá é muito bom. Lá é gostoso. Só o encontro que não teve química. Sério, porque aquela coisa, né, tem que ser natural, né? É que é ruim quando é assim combinado. Oi?
A gente só falou de trabalho. E isso foi uma coisa interessante, porque ela estava num momento de transição de carreira, né? Transição de carreira, não, transição de empregos, e a gente estava num momento de fechar a sociedade, eu com a minha sócia, de reformulação do escritório. Então a gente só falou de trabalho. Você imagina que date romântico, né? Bem podcast. Foi um podcast. Foi um podcast, uma entrevista. Foi um podcast. E aí, essa minha sócia, ela tem uma unção, assim, que ela forma casais. Eu preciso conhecer ela. Apresenta. Não, a gente precisa apresentar. Ela tem um Contrata ela pro escritório de vocês. Ela tem um selo de aprovação. Leva junto. Não, amiga, já tô com o meu encaminhado. Entrou lá, arrumou um marido. Tá assim. vendo? Ou entrou lá, já tem, Ela é pede evangélica? em casamento. Amiga, Ela é você também. lembra que é da área? Que vai ser da área? É lá. Ela é também. E daí, cara, ela me chamou. A Brenda, pra vocês entenderem, eu e a Brenda, a gente é sócio, mas a gente faz pouca coisa de final de semana junto. A gente não é o tipo de sócio que, final de semana, sai pra fazer alguma coisa junto. Não, raramente a gente faz esse tipo de coisa. E aí a Brenda virou pra mim e falou assim, o que você vai fazer sábado? Eu olhei pra ela e falei, eu, hein? Falei, o que você quer, cara? Aí ela, não, vai ter aniversário de uma amiga minha, não era a Lorena, vai ter aniversário de uma amiga minha. E como a gente é sócio agora, quero que você conheça as minhas amigas, né? As pessoas que, fazem parte da minha vida. Inclusive a Lorena. Aí eu peguei e falei, entendi, Brenda, entendi que amiga que é. Aí era uma amiga dela que chama Rafaela. Falei, tudo bem. Daí ela falou, Lorena vai estar lá. Aí eu falei, tá bom, a Lorena vai estar lá. E aí ela falou, e todo mundo vai estar de casal, e a Lorena não. Aí eu falei, entendi já. Lorena, ela queria te casar, né? Ela queria. Ela queria me casar e queria casar a Lorena. E aí, cara, eu fui, naquele dia, a gente não falou de trabalho, por incrível que pareça, e desde então... Aí rolou a química. Aí rolou a química Legal. e 9 meses depois disso a gente tava noivo. Olha Ai, só, que legal. E agora lindo. vão casar quando? A gente casa daqui 20 dias. Uau! Daqui 20 dias. Inclusive, ela passou hoje o dia inteiro vendo decoração de casamento. Que legal. Vendo a decoração. Vão casar à noite? Eu ou de completei dia? 2 Vai anos de casar casado em dia. maio. É, De dia. olha só que bênção. E como que tá sendo? Dá um spoiler. Maravilhoso, Pronto, maravilhoso. É pronto. bom demais casar, viu, Tudo que a gente Lorena? precisava ouvir. Maravilhoso. E vai ser de manhã, a gente vai casar de dia, vai ser igual um ela, almoço. casou de dia. Casou dia também? Eu casei, é o civil, por causa da pandemia, né? Aí eu casei no civil antes. O civil foi de manhã, e aí eu fiz um almoço, uma cerimônia em almoço, e a festa mesmo foi de tarde. De tarde pra gente. Foi legal. ok. É, mas a gente tá nessa fase, super ansioso, mas pra gente foi tudo muito rápido, né? A gente, e grande parte do nosso testemunho, assim, da nossa vida com Deus tá super ligada ao nosso relacionamento. Legal. Porque o nosso relacionamento foi o que fez tudo convergir pra gente ter encontrar uma vida com Deus assim. Você muito, já muito era louca. cristão ou você Eu já era. nasceu no lar? Eu nasci cristão? num lar cristão. Nasci num lar cristão, mas eu frequentei, acho que tudo que você imaginar, assim, fui em vários lugares. E aí isso fez parte muito da nossa história também. A Lorena também? A Lorena já é de berço evangélico. Então ela que Lorena. trouxe a conversão. Não, mas ele pra também, gente. ele nasceu... Você Mas, nasceu... mas só. Eu sou de lar cristão, né? Mas Mas você assim, nasceu era do também. mundo, né? É, Era do mundo. eu tava Quando no a gente mundão. fala é do mundo, é do mundo. Eu tava no mundão, eu tava Mas no você mundão. também nasceu no lar cristão, né? Nasci no lar cristão. Mas nasci no lar também cristão. novo, com muita oportunidade também, né, João? Então, Total. Não, mas... morava sozinho lá em São Em Paulo? São Paulo, morava sozinho. então- Morava sozinho. Muito novo. Eu fui pra lá com 16 anos, né? Nossa, Então, morando pô, sozinho, então é imagina. muita. Você não tem cabeça ainda pra lidar Imagina. com as E coisas. aí a Lorena chegou, além de, né? Colocou ordem. Colocou ordem. Ela colocou ordem no Fez sono, isso. coloquei Nossa, ordem viu? no casamento, na vida com Deus. É isso, que gente. mulher é A essa? gente tava conversando com a Samela aqui, a gente tava falando que a mulher sábia, ela edifica a casa, ela edificou o futuro marido, né? Lorena, Isso aí. sabedoria. Sabedoria. Mas eu sempre tive isso muito comigo, né? Isso foi uma coisa que... Vou deixar você encerrar. Ah. Que eu e a Que Lorena... o Fabrício tá me olhando ali, Não, ele tá Fabrício, tirando não ele tá mata a mexendo a gente, cabeça. Fabrício. Último comentário. última. Que a gente sempre comentou. Eu acho que hoje as pessoas têm muito medo de casar e as pessoas querem ter tudo muito pronto antes de casar. E a gente sempre teve conversas muito profundas sobre isso, mesmo quando a gente só namorava, né? Sobre o que a gente achava da vida, sobre casamento, sobre tudo. E uma das coisas que eu falei pra ela sempre foi no sentido de
eu sempre entendi que não precisa estar pronto para encontrar alguém. E quando eu digo pronto do jeito que as pessoas acham que precisa estar. Então, eu tenho que estar financeiramente 100% estável, eu tenho que ter uma vida arrumada, eu tenho que ter um emprego certo, eu tenho que ter, né, tem que estar tudo dentro da sua própria caixinha. Nunca vai estar. Eu nunca partilhei desse pensamento. Uhum. Eu sempre tive um pensamento de, a gente encontra alguém, a gente casa e a gente faz uma vida com essa pessoa e tudo vai entrando dentro da caixinha que tem que estar. Então, e eu sempre tive a noção de que o gostoso da vida é isso. É você construir isso com alguém. Não é você chegar pronto, a pessoa pronta, e às vezes nem dá fit, porque já tá tudo tão pronto O legal é que construir nem dá junto, pra conversar. Agora, quando vocês constroem as caixas juntos e colocam as coisas dentro das caixas juntos, eu acho que aí é uma vida que vale a pena ser vivida em casal. Legal. Legal. Bacana. João, a gente tem que finalizar. A Fabrício já tá olhando, já tá mexendo na cabeça, já deve estar jogando o celular na gente. Né, Fabrício? João, só para finalizar, dá uma dica para quem quer entrar no direito empresarial, uma dica final para quem está assistindo, os advogados, que já devem com certeza terem se inspirado bastante. Cara, para entrar no direito empresarial... Uma dica, assim, que você queria ter recebido antes, alguma preparação, alguma coisa assim do tipo. Não estude só direito. Não estude só direito. Acho que, e é óbvio, né? O direito é um pressuposto básico. Acho que tem muita coisa que as pessoas vão precisar saber, além do direito, para trabalhar com direito empresarial. E entender sobre pessoas é uma coisa fundamental. Quanto mais reuniões eu participava, mais eu chegava a essa conclusão. O direito empresarial, ele não é sobre empresas. Ele é sobre as pessoas que estão por trás delas. Então, toda vez que a gente quiser ficar tratando só com a empresa, a gente corre um sério risco de ter um problema no nosso trabalho. A gente corre um sério risco de deixar de ver alguma coisa que a gente poderia estar vendo. Então, é sobre as pessoas que estão por trás daquela empresa e muitas vezes sobre as famílias que estão por trás dessas pessoas. O direito empresarial é muito mais sobre CPF do que sobre CNPJ. Uau! Então, pra gente finalizar o bate e volta rapidão, uma viagem dos sonhos. Japaratinga. É a nossa lua de mel. Que legal! Que delícia! Essa é rápida, não tem dúvida. Não aguento, gente. Um sonho. Um sonho, filhos. Um medo. Fracasso. Quer falar alguma coisa, Mari? Deus. Tudo. Amor. Deus. Sucesso. Sucesso. Uma vida completa. Legal. Ai, é isso. Finalizamos mais um podcast. Valeu. Gente, que convidado especial, que noite especial. Foi muito, muito legal. Com certeza, eu creio que vocês tenham aprendido bastante, principalmente os advogados. Eu aprendi bastante. Eu não sou da área, mas a Mari e o João são, então eu aprendi muito. Foi muito enriquecedor. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem que a gente traga o João de volta pra gente conversar sobre outros temas e depois já casado, né, Lorena? Já casado. João, quero te agradecer por ter aceitado o convite de última hora, tá? De nada, obrigado vocês Correria, né? Foi uma correria. Correria essa semana. Me sinto honrada por você estar aqui, né? Ainda estamos sem a nossa xícara, no próximo podcast já vamos estar. Somos amadores, igual eu te falei. Não, vocês vão arrasar, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado. Por ter aceitado, por estar aqui, e é isso. É isso. Curta, compartilha, manda pro amigo, pros tios, né? Pra família inteira, pro pessoal da Univag, que cola na prova do João. Pros coordenadores que me confundem com aluno. Isso aí. Gente, obrigado por me receber tão bem. Eu fico muito feliz. Espero que esse projeto ele siga e que renda bons frutos. Amém. Que muitas pessoas se inspirem pelo que vocês estão fazendo aqui. Amém. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo episódio.